Está começando Flings Arcade. Fala galera, bem-vindos ao Flings Arcade número 62. Eu sou o Alan, estou aqui com o Márcio. Oba! Com o Vitor. E aí? Com o Xande. Não estou com o Marcelo, mas estou com duas presenças muito melhores. A Marta. E aí? E a Tissu. Oi, gente. Respectivamente, namorada do Vitor e a minha namorada. Hoje não teremos putaria nesse episódio. Ah, por que não? Que é Porque a putaria temos que- entre eu e o Alan. Do que a gente vai falar mesmo hoje, Alan? De Game of Thrones. Ah, sério? Sem putaria. Não, a série. Mas primeiro e-mails. E-mails. Começando agora a sessão de leitura de cartinhas, e-mails, de comentários e tudo mais. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar para arcade@flings.com.br, Repita. arcade@flings.com.br, Não entendi. Soletre. bucta arcade@flings.com.br. Obrigado. Se você quiser também deixar algum recado nas nossas redes sociais, pode nos achar por canal Flings em qualquer rede social. E Xande, Nós não temos Snapchat. Snapchat não é rede social, tá morto já. Leu? Não, ele reviveu por causa daquele filtro. É de deixar verdade. você novo, você mulher. É verdade, Snapchat Ele é uma reviveu por bosta. causa do meme. Eu tô quase instalando. Eu tô quase instalando no. Parecia a creche. Eu tô quase instalando o Snapchat no meu celular pra ver como eu ficaria se eu fosse homem. Eu fiz isso, eu instalei, fiz os filtros e desinstalei. Parece bom. Não gostou pelo jeito. Não, mas é que eu já salvei, então eu não preciso fazer de novo, então Tá, eu posso Xande, desinstalar. temos Mas daí você vai ter que recados? instalar quando eles lançarem como seria se você fosse um cachorro, por exemplo. Ah, não, mas aí eu reinstalo. Beleza. Vamos lá, tivemos comentários no Fake News, Facebook. Fabrício Carim Santos comentou no nosso episódio de Vingadores Ultimato. Comecei a ouvir o programa e só pra esclarecer, sim, era rotoscopia. Fui sacaneado pelo corretor ortográfico. Que Caraca, deu trabalho descobrir a ele rotoscopia. tá se referindo a mensagem dele sobre o episódio de Love, Death and Robots. Que eu já nem lembro mais o que era. Nossa, foi maravilhoso a gente tentando descobrir essa palavra, cara. É Em sempre relação legal. a isso, um tal de Marcelo Rodrigo comentou: Fabrício, ainda assim acho que o Chan tem culpa. Vai tomar no seu cu. Por isso que ele não tá nesse episódio. Tá, Exatamente. É, tá de castigo. E daí o Fabrício falou que finalmente conseguiu assistir Vingadores no último sábado. O maior mérito do Vingadores Ultimato foi não ferrar tudo no fim. Olha, isso meio que encaixa com o que a gente vai... É um gancho. Uma linda analogia. Dá um gancho aí. bonito. As referências e cenas alternativas dos outros filmes foram excelentes. O começo do Guardiões, o fim do primeiro Vingadores, tudo muito bom. Cena emocionante de verdade foi a galera chegando pelos portais. Realmente. E agora eu quero as Guardians of the Galaxy. Todos Acho querem. que todo mundo quer. Todos querem. Vai ser o volume 3 do Guardiões da Galáxia. Sim. E eu shippo o Thor e o Rocket. Star-Lord. Nossa, Márcio, Agora seu que- torto. O Rocket? Me deixa. Eu gosto de furries. Se ele fosse com pelo rosa, ia ser mais da hora. Será que o Rocket é digno de levantar o martelo do Thor? Temos uma fanfic aí. Aquele martelo lá já passou na mão de Já muita passou, gente já. é, rodado. Enfim, Martelo rodado é capoeira. Martelo. Fala no microfone. Martelo rodado é capoeira, Xan. Obrigado. eu não entendi a referência. Ninguém roda melhor martelo que o Capitão América. Entendi. E é isso aí. Acabou? Valeu, Fabrício. Concordamos com quase tudo. Muito obrigado, Fabrício. E se você quiser deixar um recado para a gente também, mande, fique à vontade, não tenha vergonha. Manda mercado! A não ser que se for esse tal de Marcelo Rodrigo aí, que a gente vai xingar É, bastante. esse Marcelo Rodrigo tem que ficar na dele, entendeu? Espero que o isso Fabrício aí. tenha assistido Game of Thrones. Bora pro episódio, time. Bora. Bom, gente, então queria começar aqui sabendo de cada um de vocês. Anota 8. Não!
Sabendo como vocês conheceram a série, se leram os livros, o Chão você que leu, por onde começaram a assistir, desde o começo ou do meio. Quem começa a assistir série do meio, Alan? Eu. Cara, eu não acho de todo errado a pessoa pegar e esperar umas temporadas saírem e falar assim, vamos ver como é que a galera tá falando, mas eu não começo a assistir aquela merda e falo assim, Não, é já justo. vi 2 temporadas, agora vou até o final desse lixo Big Bang Theory. Quer começar, Chico? Mas eu queria dizer que o pessoal tá falando melhor do último episódio de Big Bang do que do de Game of Thrones. Isso quer dizer que... Ou um nível é muito baixo, ou... enfim. Você que acha que conheceu antes e leu mais os livros, não sei. Então, eu lembro quando saiu a notícia que a HBO tava preparando, tinha comprado os direitos dessa série do Crônicas do Gelo e Fogo, e acho que já tinha saído o primeiro livro no Brasil, na época. Daí eu fui atrás de ler e li, baixei os outros livros que tinha em inglês na época, e depois, conforme foi saindo, eu li todos até o Dança dos Dragões, que é o último que o nosso querido George Martin escreveu. É o 5º livro, né? É o quinto? É a quinta. A E real a é que série você assistiu desde o começo. A série sim, eu acompanhei desde É sempre. engraçado que a série é bem longa, né? Tipo, pô, foram 10 anos praticamente sendo Game of Thrones. Mas os livros fizeram muito sucesso mesmo antes da série sair. Tipo, quando já tinha saído, começaram a sair os livros, já faziam, tipo, um sucesso aí em livraria e tal. Eles Tinha um eram livro de sucesso... destaque, tá ligado? Então, mas tinha um sucesso É, pra quem preocupa se ler livro. pra quem curte esse tipo de Literatura. fantasia medieval, mas não era um sucesso estrondoso igual foi Senhor dos Anéis na época, ou Harry Potter, essas coisas assim. Harry Potter foi Era um demônio, sucesso né, mais focado ali. Era mais pros nerds de fantasia e tal. Mas é isso, eu gosto dos livros até, tirando o Dança dos Dragões, que eu acho um lixo. É um gosto lixo. de todos. Vitor. Cara, eu fui começar a assistir Game of Thrones, eu acho que tava no começo da 4ª temporada, lançando. E era um ano que eu não trabalhava, então eu passava a tarde inteira sozinho em casa, acordava à tarde, dormia à tarde. E aí eu tava assistindo muitas séries e já tinha acabado umas par de séries que eu tinha vontade de assistir e todo mundo falava de Game of Thrones, daí eu falei, vamos ver. Aí eu assisti 3 episódios da primeira temporada, achei ruim, Normal. abandonei, fiquei alguns meses sem assisti mais outras séries inteiras e aí eu tava mais sem nada pra fazer de novo, daí eu falei, vamos voltar no Game of Thrones aí, já tá acabando a 4ª temporada, vamos ver então o que acontece, né? 36 episódios, assim, né? Vamos ver, pelo menos vamos tentar terminar a primeira temporada aí. Aí eu catei e terminei a primeira temporada, empurrando a temporada inteira com a barriga, porque a primeira temporada eu não gostei de desceu. nada. A primeira temporada não me foi nada. E aí a partir da segunda temporada que eu fui começar a me interessar pela série. Demônio. Marta, vamos seguir na mesa aqui. Seguir na mesa. Aham. Eu comecei a assistir Game of Thrones também, quando já tava no comecinho da 4ª. E... Só que aí eu comecei a assistir, eu não lembro agora as circunstâncias de que eu comecei a assistir, mas eu lembro que eu já tava começando a assistir a primeira temporada, eu tinha gostado bastante. E aí eu tava um dia em casa assistindo o HBO, eu falei, tá passando Game of Thrones, vamos ver o que é, né? E era o Casamento Roxo. Aí eu vi a cena do Joffrey morrendo e eu fiquei, tá, que legal. Aí eu voltei pra primeira temporada Nossa, e continuei assistindo. Mas ao mesmo tempo é meio triste, porque você viu a melhor cena da série logo no primeiro episódio que você assistiu. Quer ver aquele filho da puta morrendo. o ódio pelo então, por isso, né? Exatamente, eu não consegui desenvolver um ódio tão grande assim pelo Joffrey, porque eu já Na sabia... verdade é porque no fundo o Joffrey é um amorzinho. Nossa. Agora ele tá morto. É. Ah, não, o ator tudo bem. Eu gosto do Ramsay. O Joffrey Os foi salvo cachorros pelo também Batman. gostaram. Nossa. Então, aí o Ramsay, aí eu tenho de fato um ódio, porque aí eu peguei o... A jornada dele. A jornada, inteira, né? exato. Mas deve ser melhor viver com o Joffrey já morrendo, sabendo que tipo, vai acabar e não vai demorar tanto. É, eu Porque, fiquei... nossa, o Joffrey durou muito. Aí eu fiquei, nossa, esse cara é um filho da puta, mas pelo menos ele vai morrer. O Joffrey foi o vilão que mais durou da série? Foi. Foi. De certa forma, parando pra analisar pelo ponto de Cersei. vista da galera mais do fandom mais raso, seria a Cersei. Não, se for assim, foi a Dany. Mas eu disse... Ela foi a vilã mais Porque a Dany rápida a era amada, morrer. né? Diferente, assim. Não, Era sim, vista, mas era é que vista aí- como heroína pelo fandom mais raso, né? Ah, não, mas peraí, vamos lá. A Cersei peraí, começou gente. no primeiro episódio trepando Já. com o irmão já. E participou do assassinato, É errado do assassinato isso? de uma criança. Eu perguntei Isso vilão, significa não que é- vilã. Ah, tem diferença então. É, mas piadas à parte, continua, Márcio. Você. Márcio, cara, vamos lá. Game of Thrones. Era uma época muito boa no Brasil, onde o dólar tava em torno de 2 e pouco. E eu olhava na Amazon e falava assim: $10 essa temporada de Blu-ray de Game of Thrones, dá pra comprar, né? Vai lá, que todo mundo fala que é bom. Comprei uma temporada de Game of Thrones. Acho que eu tenho 3 ou 4 temporadas de Game of Thrones em Blu-ray. Porque simplesmente eu comprava quando ela saía, porque era barato.
ficou impossível depois de um tempo, graças a Deus. A HBO Go começou a enganar e o streaming alternativo também funcionou. A locadora Paulo Coelho sempre foi boa pra ver Game of Thrones. Então eu virei desde o começo, tipo, não quando saiu, mas logo que a primeira temporada saiu em Blu-ray, eu comprei e eu acompanho desde sempre. Então realmente foi uma jornada longa vendo essa porra dessa série. E sempre gostei, cara, tipo, eu curti desde o começo, tipo, eu gosto desse esquema de fantasia medieval e como ela é tipo um low fantasy de Game of Thrones, tipo, de não partir muito pra magia, pra essas coisas assim. Eu acho o ambiente da hora e, porra, o Howard era foda, tá ligado? Não. Você falou Howard. Eu falei Howard. Howard é o pai do Tony. É, pois é. Como é que é o nome do... Ned. Nossa! Obrigado, Nossa, Xan. meu Deus! Eu falei, nossa, é Tony Howard. Stark. Posso bater de... Nossa, sou tão estranho. Eu achei Howard, que fosse tá algum ligado? personagem que eu não lembrava só. Doutor, sabe? Alguma coisa assim. Não, mas é verdade, a história do Ned, eu achava muito... O Ned era foda demais, cara. Puta, ele era muito legal. O que aconteceu com ele na primeira temporada foi que falou assim, essa série vai ser foda. Foi a situação dele, tipo, a jornadinha rápida de menos de uma temporada desse personagem. Falou assim, cara, eu quero ver essa história porque, tipo, mano, ele era o personagem principal, ele era foda, ele era legal pra cacete e ele morreu. Eu não dei valor pra ele. Toma no seu Por cu. causa que quando eu vi que era o Xambinha, eu falei, esse cara vai morrer, eu não vou dar Não valor existia porque tá nem a lenda do acontecendo com Xambinha ainda Não quando isso existia, aconteceu, não cara. existia. ele. Não, já Começou existia. depois, Não. começou depois de Game of Thrones. Não existia Não, mas a lenda então- do Xambin morre pra Só tudo, que quando tá você ligado? assistiu, já tinha umas temporadas, né? Então... Sim, mas é que assim, antes de eu começar a assistir Game of Thrones, já tinha acontecido um caso de a minha mãe tá assistindo um filme com o Xambin e eu falar pra ela, esse cara vai morrer. E aí ele morrer logo, depois ela falar, já viu esse filme? Eu falei, não, mas tudo que eu vejo com esse cara, ele morre. Não foi assim no início. Essa lenda do Xambin se estendeu por causa de Game of Thrones. O Game of Thrones falou assim, realmente, ele fez alguns filmes no cinema, ele realmente costumava morrer, e agora, quando ele fez uma série de destaque, ele também morreu, tipo... E vamos lá, né? O pessoal Fodeu. só lembra dele morrendo também como Boromir e como Ned, né? O resto é tudo papel. Não, ele é o vilão do GoldenEye também. ele é o desculpa, 006, cara. Ele é o 006. Então eu retiro o que eu disse. Fez aquele filme lá com o Christian Bale também, do... Equilibrium. O Equilibrium, que ele morre na primeira cena. Caralho, Equilibrium. Melhor que Matrix. Ele também fez um filme que é pouco conhecido, que é o Black Death, né? Nossa, Que sim. justamente ele contracena com a atriz da Melisandre, que o papel Nossa, dela verdade, é uma ela tá- feiticeira também. Então é meio que até irônico, né? Porque a história se passa na Idade Média. E ele morre da praga. Então ela é uma feiticeira na vida real. Aproveitando que a Tsuji tá falando, vamos lá, qual foi a sua experiência Game of Thrones? Então, eu não conhecia muito, até que uma amiga minha, na época, ela falou, olha, eu tô começando a acompanhar uma série aqui muito boa, e que eu acho que você vai gostar, porque tem 2 irmãos loiros, de olhos claros, que se pegam. E na hora eu me interessei, eu falei, por que um bom não, né? argumento, né, cara? Nossa. Aí eu comecei a assistir logo do começo, e no primeiro episódio mesmo eu já fiquei apaixonada. Eu falei, é essa série que tem um pouco de tudo que eu queria ver numa série, numa obra. Comecei a assistir, não parei mais, e cada novo episódio era um novo vício. Sempre quis ver incesto. Sempre quis ver uma criança sendo atirada pela janela. Então... Não via isso desde os Nardoni. E era legal, assim, tipo, tinha umas mortes muito loucas, né? Um pouco de magia ali, personagens bacanas. Então, quando apareceu o Tywin Lannister na segunda temporada, eu já me apaixonei. Bom, eu comecei a assistir comecei a assistir na 4ª temporada. Caraca, a 4ª temporada... O que teve nessa 4ª temporada tão especial assim? É que foi... Não lembro. Não, na verdade não sei se foi O a que teve 4ª. no final da 3ª que tu chamou todo mundo pra 4ª? Calma aí, quando a gente ia jogar o foi quando RPG eu Game na of Thrones terceira? que eu tava escrevendo, você não tinha assistido ainda? Não. Caramba. Nem sabia o que era. Nossa. Na verdade, sim, não foi na 4ª, foi... Eu comecei a assistir, qual que foi o episódio? Na 5ª? Que quê? o Bran chega na árvore? Foi o último episódio da 4ª temporada, Da acho. 4ª mesmo? Então foi esse primeiro episódio que eu assisti É verdade, inteiro. você assistiu lá na Nossa, Casa do chega- Presunto com a gente, Nossa, né? o Alan chega a ver o episódio away do bagulho, tipo, vamos ver então. Não, mas eu acho que você curtiu porque tem uma cena dos mortos correndo atrás do Bran e as tretas Na verdade, ali na e verdade tal. que assim, porque a primeira vez que eu fui assistir, eu assisti o primeiro episódio. E foi a metade o começo, na verdade, do primeiro episódio, tá só lá no norte. Eu achei meio chato aquela parte. Aí depois, quando comecei a namorar... Meio episódio da primeira temporada, ele falou, meio chato. Eu tava- Caralho, Eu não te culpo, Alan. Aí na maior má vontade na série. Não, Pô, eu tava e como- assistindo na maior Os má primeiros 10. vontade. O começo do episódio tem os zumbis matando os caras lá na floresta. Depois já tem o cara Então, sendo decapitado pelo Ned. É que eu nunca fui de E assistir mandando série. o filho para ser mandado embora, tipo, mano, não Alan, é ruim, eu não te culpo cara. porque eu também só terminei o episódio porque eu não tinha nada pra fazer. Então, eu tinha acabado Esse pessoal não tá acostumado com série da HBO mesmo. Eu tinha acabado de assistir o Breaking Bad e eu tava meio saturado, eu nunca fui de assistir série. Então, assistindo, eu falei, puta, não quero começar outra, eu deixei quieto. Aí quando eu comecei a namorar, ela me obrigou a assistir Entendi. a série inteira. Então Só você que eu não já gosta tinha da assistido. série, é mais um negócio de síndrome de Estocolmo. É. Entendi. Eu
eu acabei obrigando ele a se viciar igual a mim. E comecei Entendi. a comprar as coisas de Game of Thrones pra ele, a fazer ele assistir. E aí acabou. Ela foi tipo uma traficante. Ela me deu a primeira dose, aí eu fiquei viciado e, porra, não tem como Pelo menos parar. aí é viciado em Game of Thrones, não E heroína. ele não foi a única pessoa. Eu viciei acho que umas 20 pessoas. Eu Nossa, obriguei então essas você é pessoas a quase assistirem. E o hoje, Walter até White. hoje elas me agradecem. Você é o Walter White do Game of Exatamente. Thrones. Eu vou te cortar aqui, senão você vai ser preso. Enfim. Isso aí. E fora esse final, deixa eu falar do final mais pra depois. Mais pro final. O que vocês gostaram na série nessas outras temporadas? Coisas que marcaram, assim, fora o Casamento Vermelho, né? Que acho que Casamento Vermelho foi foda. todo mundo ficou chocado. Não, cara, a série tinha o padrão dela de o penúltimo episódio ser um episódio marcante, tá ligado? Isso, uma coisa que foi construída pelas temporadas e, tipo, você tinha aquela expectativa, tipo, vai acontecer algo muito foda naquele episódio. E toda temporada tinha seu momento marcante, tá ligado? Até chegar a penúltima e a última. Mas, mais marcante, tipo, algum momento... O que mais chamou a atenção, o que mais lembra? Pra mim, a morte do Ned, pra mim, sempre vai ser um dos pontos, tipo, caralho, essa série vai ser diferente de todo o resto por causa disso. O seu protagonista morreu aqui. Tipo, do nada. Pra mim, foi turning point. Cara, tem muitas coisas. O que eu gosto é que, por bem ou por mal, eu tive uma continuação de uma história que eu acho que vai levar uns 20 anos pra eu terminar de ler. E... por mais que muita gente reclame que não tenha mais os livros para os roteiristas usarem de padrão desde acho que foi da 5ª temporada, né, pra frente. Quinta ou que sexta, começou. não lembro. Cara, os últimos livros são muito enrolados e o personagem indo de nada a lugar nenhum. E o que eu mais gostei é que a série cortou essa enrolação, tipo, do Tyrion perdido na porra de um circo durante um livro de 3.000 páginas quase, sem fazer nada, e começou a ser mais direto e deu um final. Eu já sei que provavelmente o final do livro vai ser esse que a gente teve, só que melhor. Tipo, Com mais tempo bem pra desenvolver, desenvolvido. né? É algo mais construído, né? Os personagens mais trabalhados e que justifique chegarem onde Chegar onde chegou, exatamente. E a série dá um destaque, o próprio Tywin mesmo, na série ele é muito melhor que no livro, que no livro ele não é um dos personagens do ponto de vista, que os livros são montados pelo ponto de vista de personagens, então ele tem um desenvolvimento melhor. Os caras souberam adicionar algumas coisas na série que são melhores que no livro, pra mim. Apesar de ter muitas coisas que não chegam aos pés dos livros. Mas o próprio Tywin conversando com a Arya, quando ela tá em Harrenhal, não é uma coisa que não tem nos livros, eles nunca se conheceram, e aquele relacionamento entre os dois ali rápido, tipo, é bem interessante pra desenvolver um cara que depois a gente aprende que é um puta vilão, filho da puta. Uhum. Tipo, então tem vários momentos que a série, pra mim, faz melhor do que os livros. Só que no geral... No final, assim, principalmente. No final foi decepcionante. Vitor, Marta? Eu acho que a parte que eu mais gostava, acho que eram os personagens mesmo. A parte de desenvolvimento deles e tal, que foi rolando através das temporadas, acho que foi o que mais me prendeu mesmo. Talvez tenha sido tanto mais por isso que eu não me prendi na primeira temporada, que eu fui me prender mais pra frente, porque aí já tinha mais desenvolvimento, já foi me pegando mais. Eu também, que nem o Márcio, eu sempre gostei bastante de história, de fantasia medieval, assim, então por isso que já me prendeu logo no começo. Mas aí começou a ter dragão, começou a ser... Eu sou apaixonado por dragão. Ele é beat de lobisomem, eu sou beat de dragão, então não... Mas aí... E o show de tentáculos, não pode esquecer. Não fale ele no podcast. Mas aí também, como nos últimos episódios da primeira temporada, que o Ned simplesmente morreu ali na frente de todo mundo, das filhas dele, eu fiquei, caralho, essa série não é igual às outras, quero ver onde vai dar. Mas aí chegou no Casamento Vermelho, eu falei, não assista essa merda, mas nem fodendo. Passou alguns dias, eu voltei a assistir. Passou uma semana... Isso é uma coisa que eu acho assim. que atraiu muita gente, né? O negócio de matar personagens principais. Porque atraiu muito público que tá acostumado a assistir séries... Pão que com não ovo. são padrão. Porque, querendo ou não, tipo, pra mim não foi uma surpresa muito grande, já tinha lido os livros, mas eu já tinha assistido outras séries da HBO, tipo Sopranos, Roma, ou até mesmo o Battlestar Galactica na HBO, ou The Shield, que também na HBO, mas é esse nível de série, assim, que é o tipo de série que faz muito sucesso hoje em dia, que não são aquelas séries de 20 e poucos episódios, que cada episódio é um episódio da semana, um caso da semana, coisa e tal. São séries que desenvolvem um roteiro amplo, assim, igual foi Breaking Bad, por exemplo. Sim. E eu acho que o Game of Thrones foi o que deixou isso mais mainstream pra galera toda. A HBO teve Band of Brothers, Pacific, tipo, teve muita série muito foda, tipo, que eles produziram e que já dava os passinhos nisso, mas Game of Thrones foi meio que um ponto de virada, né? No final das contas foi isso, né? Que foi nem o que Lost estourou. Foi... Que foi nem, que acho que o Breaking Bad foi, Sopranos foi. Acho que mais Sopranos do que o Breaking Bad, ou não? O Breaking Bad transformou junto com o Game of Thrones, foi o que transformou em mainstream esse tipo de série. Tipo de série.
O Game of Thrones, ele atingiu um público, um nível que nenhuma outra série tinha atingido. Um fenômeno mundial, uma coisa que o mundo viu que você pode investir em séries como você pode investir em filmes. Porque vai ter retorno do público, vai ter um público fiel e você vai ter muita rentabilidade. Sim. Né? Uma coisa que vai... HBO é uma empresa que sempre investiu em série, então as séries dela eram de orçamentos mais altos. Roma teve sérios problemas por causa disso, porque tipo, eles gastaram muito fazendo Roma, e aí eles precisaram terminar Roma, porque Roma era caro pra caralho e não tava dando audiência. Então a HBO sempre arriscou nessas negócios. É que o Game of Thrones foi a série que, fez valer todas essas empreitadas, esses riscos que eles tomavam. Band of Brothers, normalmente Pacific, deram muito certo no depois de sair a série, tipo, com vendas secundárias, vendas... e era mais minissérie eram mais produzida curtas, pelo verdade. Spielberg, né, e o Tom Hanks. Então, tipo, tinha um investimento e tinha uns nomes grandes em cima. Boardwalk Empire, né, cara? Pô, tinha Sim. só ator de cinema na série também, então... A HBO sempre investiu, mas E o Game of Thrones... O que foi o gol mesmo pra esse investimento foi o Game of Thrones. O que finalmente atingiu o que eles queriam, eu acho, no caso. Você tentou fazer uma piada com HBO Go? Não. Então tá. Mas vamos lá. Passar pra frente. Até porque eu acho a HBO Go uma piada de mau gosto. É muito ruim esse serviço de streaming. Puta que pariu. É uma bosta. Vamos lá. HBO Go é uma bosta. Eu só vi o pessoal reclamando mesmo na época. E eu, linda e plena, assistindo pela HBO mesmo. Não, sério, HBO Go é frustrante, tipo, o episódio sempre dava pau, demorava pra caralho pra você conseguir ver, tipo, mano, puta servicinho. A gente tentou zoado, ver né? todos pelo HBO Go, mas teve um que a gente teve que baixar pra assistir porque não foi na HBO Go. A gente tem pago, internet HBO Go de 100... pago até agora ainda. A internet daqui é 100 mega e ainda assim... Não, indiferente. Ficava com tá qualidade de ligado? batata no meio do episódio, tipo, e não tinha mais ninguém usando nada ali. Não, mas na época dessa Perto última da temporada, Netflix. eu participava de grupos do Facebook de Game of Thrones, o pessoal tava reclamando mesmo sobre a HBO Go pra essa temporada. Sim, Então, nas outras vezes não tinha tido problema, foi ter agora, talvez pela grande demanda. provavelmente Não, né? isso. Só que, tipo, a gente assinou pra ver e aí a gente não conseguiu ver e eu vou renovar? Acho Nem que fodendo. não. Mas a Disney eu vou pagar. Com certeza. Mas então, falando, né, o que mais me chamou a atenção em Game of Thrones foi os personagens, porque se você olhar por uma ótica mais imparcial, nenhum ali é 100% bom ou 100% mal. Eles são muito humanos, né? Tem alguns que são piores, outros que são um pouco melhores, mas eles retratam sentimentos e atitudes humanas. Então acho que isso foi o que mais me prendeu. Tanto é que eu não consigo odiar nenhum personagem. Eu tenho os meus preferidos, mas eu não consigo... Eu consigo entender todos eles, a construção deles, por que são assim, por que fizeram aquilo. E depois veio toda a história, a parte política, a parte de referências históricas, né? Porque o Martin mesmo já baseou na Guerra das Rosas. Então acho que foi um amontoado de coisas que me atraiu e me fez ficar apaixonada pela obra como um todo. Essa ideia de nenhum personagem ser totalmente mal e você acaba gostando de vários, é um negócio que no livro funciona muito bem por seus pontos de vista também. Porque ao mesmo tempo que você está vendo o ponto de vista do Tyrion, que tá ali contra a Cersei, você também tem o ponto de vista da Cersei e tá vendo o lado dela no negócio. Então as intrigas ficam até melhores nos livros. Porque você tem pontos de vista porque você tem o ponto separados, né? de vista dos dois lados. E você começa a entender, de repente, por que fulano está fazendo aquilo, da posição em que ele ocupa, o cargo que ele tem, ou o que ele está sentindo. Isso que é bacana Sim. na série, na obra, né? E você, Alan? Agora você me permite passar o assunto? Desde que você fale sua Agora parte eu importante. permito. Então. Não, minha opinião não vale. Então, vamos passar pra polêmica das últimas temporadas? Polêmica onde? Polêmica, tem gente que acha que é polêmica. É polêmica? É que a geração de hoje em dia faz apaixonado por qualquer coisa. É, Eu fiz abaixinado pelo James Gunn e ele voltou. funcionou. olha. Funcionou. Ai, que Não millennialzinho. menospreza a juventude de hoje em dia. Coincidência? Cala a Acho boca, que não. Victor, você é muito novo. É. Vamos lá, o que vocês acharam dessa última temporada? Das últimas, né? A 7ª e a 8ª acho que foi mais... Sétima foi ok. A 7ª foi massa até. A gente fez Ah, vídeo sempre- da 7ª, não fez, Jean? Não sei. Eu não A gente lembro. Segundo o que a acompanhou galera ela. tava colocando de memes na internet aí depois do final da 8ª, a galera já, tipo, colocava que é a partir da 1ª até a 6ª e a partir da 7ª já estavam começando a dar hate. Eu não achei problema, Assim, eu assisti a 7ª de boa. Desde que teve esse negócio que acabou o material dos livros e Fato. começou só os roteiristas da série a mandarem a história pra frente, que eu acho que foi na 5ª temporada, eu não lembro mesmo qual que é, mas... Quantos livros ele tem? Depois que o Jon Snow morreu. Se eu não me engano, acho que ainda acho que tinha é na coisa 5ª. misturada, porque o livro ele não é linear. O né? livro não é linear. Ah, mas eu lembro de ler que o Jon Snow morre no final do último livro que o Jean tinha, cara. O Jon Snow morre no final do Dança dos Dragões. Mas, por exemplo, acho que a mesma temporada que o Jon Snow morre,
é a temporada que o Tyrion conhece a Daenerys no final. É verdade. E isso não aconteceu nos livros ainda, liga. O Jon ressuscitar também não tem, vai ser no próximo livro e tal. Se vai ressuscitar, né? Se for ressuscitar, provavelmente sim. Mas tem bastante gente que reclamava que a série estava saindo do rumo depois que largou os livros, não tinha mais material de referência. Mas, que nem eu falei, eu acho os últimos livros muito enrolados e eu gostei do caminho que os caras levaram. Mas a 7ª temporada tem os furos ali, tipo, tem as coisas meio bestas, mas nada que chega aos pés da 8ª pra mim. Não é nem tanto furo, mas o quão corrido foi pra acontecer tudo. Porque A 7ª teve um ritmo melhor. Sim. Ela fluiu melhor. A Assim 7ª, como os tipo... 2 primeiros episódios da 8ª também não são ruins. a 7ª ela soube te preparar pra... Mano, vai ter uma guerra muito foda contra os mortos agora. Muito ela foda. te deixou no hype, foi um ela serviu pra aquilo. Você tinha muita expectativa, Aí né? o Na verdade era hiato pra ser a também. última batalha e você chega lá na Foi hora. extremamente imbecil na 7ª. Vamos pegar uma meia dúzia de cara e ir pro outro lado da muralha, onde tem um exército de morto, e vamos tentar capturar um vivo. Foi extremamente imbecil. É um dos piores planos ever. Não, fora a chegada dos dragões, que foi uma coisa assim, teletransporte. Mas o Game of Thrones sempre sofreu teletransporte desde as primeiras temporadas. Caraca, a gente zoava muito isso nos barcos de transporte, A gente cara. zoava muito. Uma coisa que eu O acho... Varys, ele é mago, cara. O Varys, ele teletransporta, cara. O que eu acho que foi um plano tão imbecil quanto foi o dos Dothraki. No terceiro episódio dessa última. Não, mas na última eles se abusaram. reproduziram por mitose, né? Não, o problema é que, segundo o que aparece, morreram todos. Então reproduziu por mitose a partir de qual? Não, mas... Dos que fugiram ali. E o cavalo do Jorah. E aparentemente O cavalo virou Ghost, três né? humanos. Porque o que dá a entender é que o Ghost se fodeu ali também, mas daí ele volta sem um pedacinho de orelha e tá tudo bem depois. Tá tudo bem. Então, mas o plano do Jon era imbecil pra caramba, mas é o jeito que eles O tiveram Jon pra... sempre foi imbecil. Não, o Jon é o personagem que eu mais gosto porque ele é um dos únicos ao lado da Daenerys ali que crescem na série. Ele tem um arco Nossa, bem também montado. Tem o... Hã? A Sansa também teve um desenvolvimento. Ela sofreu, mas na série ela não soube desenvolver bem pra mim ela se tornar alguém de verdade. Ela simplesmente acabou... A Sansa tão foi chata ótima pra mim até quanto ela virar o era personagem que Não, ela eu virou. sempre gostei dela e eu vi um potencial pra ela, que as pessoas pensam, a força só vem através de habilidades de luta, habilidades de espada. Não, a passividade dela no começo já era um amadurecimento. E depois do sofrimento, ela teve um amadurecimento maior. Ela aprendeu o a problema é jogar que com o ela- Mindinho e a Cersei. O problema é que ela não É. fez nada nessas temporadas todas pra mostrar que ela aprendeu a jogar. Até a questão do Mindinho, a temporada toda que foi na 7ª que o Mindinho morre, né? É. O Mindinho tá manipulando ela até que o Bran chega e faz aquilo. Porque em momento nenhum eles deixam ali no roteiro que ela tá jogando com o Mindinho. E os próprios caras ali da série falaram que ela realmente tava dividida entre acreditar no Mindinho ou na área. Então, E tipo, sério, você passou por tudo isso, você não desenvolveu nada. E no final, se ela se tornou um jogador tão bom, não mostraram. o que eu acho Porque que a ficou... única coisa que ela fez foi merda nessa última temporada. E grande parte de estragarem o personagem da Daenerys foi por tentarem forçar a Sansa. Porque, tipo, se a Sansa ficasse quieta, igual E jogasse. Se a Sansa ficasse quieta, não tivesse espalhado o segredo do Jon, não daria essa merda toda que deu. Então, uma coisa que eu acho que desfavoreceu o desenvolvimento da Sansa foi essa pressa no roteiro. Porque o roteiro tinha que dar uma justificativa, por exemplo, pra Daenerys ficar com raiva, se sentir sozinha e tudo mais, que o personagem da Sansa acabou ficando muito cuzão. Sim. Eu E entendo que tinha. isso não favoreceu- Ela usou uma motivação, mas foi não horrível. então, tá não ligado? Mas favoreceu o faltou amadurecimento aquele dela. momento em que você vira e fala, nossa, a Sansa foi foda agora. Ela ajudou porque ela chamou o exército do Mindinho pra ajudar na Batalha dos Bastardos. Beleza, a coisa mais foda que ela faz é alimentar um cara que o Jon derrotou na batalha pros cachorros dele. O twist Tipo, que teve dos faltou- personagens na última temporada, que fez você mudar muito a opinião que você tinha de uns, tipo o Jaime, que eu gostava tanto dele, e tipo a Sansa, que ela tinha um desenvolvimento que fazia eu pensar, meu Deus, ela merecia alguma coisa, no final fez eu pensar, meu Deus, ela merecia ter morrido. Eu acho que não, porque assim, a Sansa, ela aprendeu a não ser boazinha. Então ela jogou como a Cersei. Por isso que eu gostei. Ela fez a caveira da Daenerys com sucesso. Então eu acho que esse só foi... que- Eu gosto de personagens que são mais vilanescos. E a Sansa, ela aprendeu a ser meio vilanesca pra conseguir o que ela queria. E no fim, ela conseguiu o que ela queria desde a primeira temporada. Ser rainha.
Fazendo birra. Fazendo birra e não merecendo ser Mas rainha. foi o jogo que ela fez. E deu certo. E, Não, mas ela atingiu o achievement dela, atingiu. Não, e ela só conseguiu porque o roteiro é extremamente preguiçoso na parte da escolha de um novo rei, mas a gente vai chegar lá. Não, o roteiro prejudicou muito todos os personagens. A Sansa, mas... eu queria mesmo que ela tivesse o payoff ali, igual o Jon Snow teve, a Daenerys teve payoff, pro bem ou pro mal. Ou, por exemplo, o próprio Bran, a Arya, dá um sentido pro arco todo deles ali. Então, por mais que tenha sido rushado, a Sansa não teve... É o que eu falei, ela foi um personagem que foi sendo desenvolvido pra chegar onde ela chegou, porém a pressa no roteiro, no roteiro não fez jus. Na verdade, às vezes faltou uma clareza, tipo, dela se posicionar e colocar que, minha posição é essa, e eu faço isso por causa disso, e eu quero chegar ali. Não, é simplesmente, eu quero ser rainha na primeira temporada e ela terminou rainha na última. Tudo que aconteceu que foi porque ela não fez nada, porque ela deixou quieto, porque ela fez birra e porque ela falou merda, deu certo? Deu, mas tipo, porque ela fez tudo tropeçando, tá ligado? E não esqueçamos também que só deu certo o que ela queria fazer por causa que o Jon não queria nada. Porque se o Jon chegasse e falasse, não, eu vou ficar aqui no norte e você o rei no norte, ela não ia ter Mas ela nada. fez isso exatamente porque ela sabia o que o Jon ia fazer. Nossa, o irmão dela, tipo, Ela levantou a cadeira de conhecia a roda, enfiar uma personalidade faca nela do lado ali, fala, filha da puta, que isso vai ser diferente do caralho. Levanta o Bran da cadeira. O hate sempre pra cima da Sansa e da Cersei vem da turma da Daenerys. Isso é um fato. O hate sempre vem justamente as minhas duas rainhas tiveram finais dignos. Então eu só tô aqui bebendo vinho e comemorando. Nossa, o final da Cersei... O final da Cersei foi digno. Nossa senhora, digno? Foi digno perante a ideia passada nos livros e era mais ou menos como eu já havia teorizado. Mas caiu o telhado então, só assim, nela. Ela não morreu sendo humilhada pelos inimigos, na frente dos inimigos. Mas Ninguém era viu isso a que a gente fraqueza queria. dele. Exatamente isso que vocês não tiveram. Essa é a vitória da Cersei. Eu não me incomodo nem um pouco. E ela morreu junto com a pessoa que amava ela, que não traiu ela. Opa! Nossa, opa, não. Não pera. mesmo? De certa forma, o Jaime não traiu. Eu acho que assim, se ele dormir com a Brienne, não configura a traição, porque a Cersei já isso é vivia outra traindo coisa ele. Ok. O Jaime chegou a abandonar ela no final da 7ª temporada. Então, O Jaime é um tonto. Mas ele voltou no final das contas, entendeu? Então, Sim, que também é outra coisa que... A Cersei é uma vilã tão bem construída, tão bem montada, que teve um momento de expiação ao Shaime, é outra coisa super marcante da série. esse é tipo, outra Ela coisa que explodindo o septo é é fantástico. fenomenal, tá A ligado? Cersei me Fantástico. ensinou como se deve se vingar dos seus inimigos. O luto dela pelos filhos e matando pelas vários merdas que aconteceram, tipo, ela foi muito bem trabalhada. Pro telhado cair só em cima dela, tá ligado? Tipo, puta, Então, sério? ela teve um final que assim... Toma, gente, eu tive uma morte rápida, né? Mas foi uma morte, não foi uma morte Eu fui a bosta. primeira e última rainha a sentar no trono de ferro, que ela conseguiu isso e ainda morreu abraçada da pessoa que ela amava. Só foi meio... Não, o arco é da hora. O que a gente viu é tão, tipo, sério? Caiu o telhado inteiro só dela. mas se for ver, tipo, o Robert também, que a gente não tem história próloga, né? Próloga não. Prévia do Robert. Mas ele também morreu da maneira mais bosta possível, tá ligado? Na cama, doente. Então, assim, é uma morte Não, que ele a morreu gente... envenenado. Ele morreu envenenado, tipo, ele foi mas ele morreu na golpe. cama, e tipo, velho... E daí? Ele não era um personagem Não foi uma que... maneira- não foi uma o maneira Robert nunca foi honrosa. desenvolvido da maneira que a Cersei morte foi do Sim, Robert aí não isso foi que eu tô conclusão, falando. foi Tipo, início. Foi início, Tá, exatamente. mas é aí que eu tô falando, tipo, beleza, não teve, digamos, um payoff satisfatório de toda a história que foi desenvolvida da Cersei. Mas o Game of Thrones tem cheio de mortes que são assim, tá ligado? Que não são um payoff. O que me incomoda é que, assim, por mim, eu aceitava a Cersei sendo a última treta que ia ter. Sim, é justo Só ela que ser a última partir treta, da última tá ligado? temporada que, tipo, ela fala, não vou ajudar nessa guerra contra os mortos. Por mim, deveria ter tido a guerra contra os mortos, deveriam ter todo mundo se ajudado. E daí agora a gente senta e a gente resolve essa treta toda. E daí poderia ter mais umas 2 temporadas de maquinações. A parte política de Game of Thrones, que é tão legal, e a última temporada tipo, não teve nada de politicagem, tá E ligado? daí talvez, nessas outras temporadas, a Cersei fizesse alguma coisa da hora. Talvez a Sansa fizesse alguma coisa da hora. Talvez a Daenerys pudesse virar uma vilã melhor. Sim, é isso que eu falo, que acho que praticamente todos os personagens, tanto o Jaime, tanto a Sansa, tanto a Daenerys e a Cersei, que, tipo, o pessoal tá falando que, nossa, do nada o Jaime voltou pra Cersei. Tipo, é aceitável que ele faça isso, só que não desenvolveu, não do jeito que foi. o roteiro não teve um tempo suficiente. Porque acho que o maior problema da 7ª e da 8ª foi não ter 10 episódios. Porque se tivesse mais 5, né, no caso, que
Então, mas a HBO, mais 4 queria. de uma, mais uma Quem da não outra. queria A HBO eram queria os pagar por criadores. mais episódios na temporada. E os diretores falaram, não faz sentido ter mais do que 6 episódios, a gente vai manter nisso mesmo. Então a culpa é dos produtores. Sim, a culpa Vamos deles. jogar Por tomate isso que eles neles. estão... Não, mas estão fazendo... Não, é que tão- provavelmente eles estavam focados pra trabalhar com o George Lucas na nova trilogia de Star Wars. Pode Então eles ser, queriam mano. terminar George logo. Lucas não faz mais nada É. de Star Wars, é com a É, Disney. com a Disney. então. A culpa é da Disney. Mas que nem A vocês Disney tá estavam sempre falando- sabotando a Warner. Você tava falando de mortes, mas o próprio Martin deixa isso. O Tywin Lannister, um puta personagem foda que fez tanto, que governava o reino desde a época do Aerys, morrer numa privada por Sim, causa e tem do todo um filho. simbolismo Mas olha por o causa simbolismo da privada. disso, Mas toda a assim- jornada do Tyrion, que, porra, é outro personagem que é monstruoso na série, é por causa... Isso, a morte do... É ele uma matar questão o de pai daquele significado. jeito é muito foda. É que ali Pode já ser era... uma Cair o morte telhado na sua ridícula. cabeça dentro da tumba é uma bosta de É, porque morte. assim, era o final. Porque nos livros a gente sabe que ela vai ser morta pelo Valonqor, que provavelmente vai ser o próprio Jaime. Então, assim, finais que você não espera de um personagem e é baseado na vida real. Quantos grandes nomes, né, que nem Cortez, fez tudo lá no Peru. A morte dele foi sozinho, velho, cheio de dívidas, pobre. A questão principal, eu acho que não é assim. Não é que a morte da Cersei não foi humilhante, não foi digna, não foi nada do tipo. Não foi uma morte Game of Thrones. É que você... Não, ela era a vilã principal da série, não da temporada, tá ligado? Tipo, ela é um personagem que foi trabalhado muito bem pra chegar no que ela chegou e morrer daquela bosta. Tá É tipo, Eu não fiquei- tem impacto, não teve impacto nenhum pra mim na hora que eu vi aquela cena. Eu fiquei Caiu meio... o teto em cima dela. teve teve. impacto. Mas então, tipo, considerável. é uma morte que eu queria tanto ver que, tipo, já tava num ponto que eu falava, eu não ligo pra quem vai ser o rei, que eu eu só acho- quero que a Cersei morra. E a hora que ela morreu, só Na passou, real, tipo, o passou. impacto maior da morte deles pra mim não foi ali quando eles morreram, foi quando o Tyrion chega e encontra os corpos. Apesar de toda a cena ali eu ter segurado pra não dar É risada horrível, dele tirando horrível, umas horrível. pedrinhas e andando no lugar ali com o crânio Tudo lá, intacto. tudo intacto. Tudo intacto e dele acha um meio metro ali cheio de de tijolo, pedra. tira 2 pedrinhas, nossa, eles O que eu estão acho- aqui. o que eu acho que é Apesar foda- disso, a atuação do Peter Dinklage é Sim. tão foda ali que você pensa, putz, ele tá triste até por causa da Cersei, liga? Sim, Ele tipo, é Toca muito Reigns foda. of Castamere. Quando toca Reigns of Castamere, Sim, seu justo. olho lacrimeja, não tem como. É o, muito que bom. o que eu achei, por exemplo, ele leva a cena sozinho. Até porque os dois atores estão mortos. Mas que. Tinha uma mãozinha ali, tinha uma Eles mãozinha ali. transmitem mais emoções do que Jon e Daenerys vivos durante 2 temporadas. Eu concordo em relação a Daenerys. É, justo. Mas então, o que ficou foda é porque no 5º episódio, quando cai toda a tumba ali, a cripta, sei lá. Toda não, só o pedaço que Então, falava. parece que caiu o castelo inteiro na Sim. cabeça deles. Sim, e seria ok. Todo efeito. Se caísse tudo, não tivesse Eu mais a pense- caralho do castelo. Caralho. Eu mano. pensei assim, Que animal, cara, os né? malucos Cassie vão Reigns achar... of Castelo. Eu pensei assim, os caras vão achar só a mão dele daqui uns 10 meses. Quando eles conseguirem tirar tudo dali. Quando os bombeiros eu- chegar com os cachorros, né? O pior é que a cena toda foi sendo construída e eu pensando, não, daí eu pensei, ele vai achar o lugar todo quebrado, daí depois ele vai dar a volta onde estaria o barco e ele vai ver que o barco tá lá ainda e isso significa que eles estavam lá dentro. É. Eu achei que fosse assim, eu não achei que fosse ser tipo, vou tirar essas pedrinhas muito aqui, vou rápido, entrar nesse lugar. Não, e vou tirar se for- essas pedrinhas da única pilha de pedras. Eu me incomodei. Ele tirou 2 tijolos baianos A dali, maior cara, parte que das matou. coisas que foram acontecendo nesses últimos episódios, eu me incomodei porque tinham maneiras mais inteligentes de chegar onde chegaram. Não só O inteligente, próprio como negócio, a interessante. área teve um arco inteiro dela de vingança na série toda. Matar Cersei, matar Cersei, matar Cersei. Pra chegar, ela e o cão ali Na porta! do gol. E o cão fala, ô, talvez você não devesse ser tão sangue nos olhos assim. E ela fala, é verdade. E virar as Ela costas e ir foi embora. convencida muito fácil, né? Se você Não. parar pra pensar assim. Porque o certo não muito. seria ela matar a Cersei, porque a Arya já tinha cumprido o objetivo dela de matar o Rei da Noite. Sim. Ela não precisava matar o Rei da Noite, ela precisava matar. Não, e ela, por mim, se a Arya matasse a Cersei, seria uma bosta também. seria ruim. Mas O que eu dá acho... pra você dar uma motivação melhor. Por Sim, exemplo, por ela exemplo. vê as pessoas se fodendo lá e ela vai tentar ajudar as pessoas ao invés de... Poderia ter essa conversa do cão com ela, porque realmente o cão, ele sempre teve esse viés da vingança contra o irmão. E ele olha no fundo do olho dela e fala: olha o que eu me tornei. E eu vim aqui pra morrer. Ele podia ter falado isso antes de entrar no castelo. Sim. Ele poderia ter Já que visto eles o desceram dragão. lá do Ele norte poderia ter até visto... ali, né? É, o que fica ridículo é que realmente, tipo, se ela desse 2 passos pro lado, ele ia ver a Cersei. Ia matar e ia sair correndo. entendeu? Exatamente. Ia pra salva. Isso que ficou ridículo. Podia ter feito isso antes de entrar na cidade, antes de entrar no castelo. Podia ter feito isso de uma outra maneira que não ficasse... Até porque quando eles chegam, o Drogon já tinha destruído boa parte do castelo. Então não havia necessidade Sim. dele falar isso lá dentro. Ele podia falar antes, ou mesmo a Arya nem aparecer ali, sabe?
Podia ter dado uma Então, outra função. Eles tendo separado ali durante a correria das pessoas, e aí entra aquele arco dela, né, fugindo. A própria Dani ficando louca ali, a hora que ela ouve os sinos e vê o pessoal se rendendo e tal, tem jeitos muito melhores de chegar naquilo. O Jon Snow indo matar a Daenerys tem jeitos muito melhores de chegar àquilo. Todas as batalhas dessa temporada foram ridículas, O Jon patéticas. Snow, depois de matar a Daenerys, tinha muito jeito de se fazer pra não chegar é o que eu tava... daquilo, tipo, ele matou ela sozinha, no lugar que só tava eles dois. Porque e ele não ficou no saiu. Porque a gente... Então, quando a gente conversou, acho que disso ontem, ele mata a Daenerys, o dragão queima o trono, leva o corpo, e daí tem um corte, um pulo no tempo, e a gente descobre que o Jon tá preso. Porque... Tipo, caralho. Descobre por causa da barba. Então, não. Mas Mais então, ou menos ainda. Daí ontem a gente tava pensando, mano, Você tinha que imagina os morrer. roteiristas tendo, o Jon Snow matou a Daenerys. Ele é um Stark, então ele vai contar que ele matou e ele vai tentar ser digno cristal. O Verme Cinzento e os outros Insúliads, os Dothraki, jamais vão deixar ele vivo. Assim que ele falar que matou a Daenerys, eles vão arrancar a cabeça dele na hora. Como que a gente faz pra ele sobreviver? Como que a gente vai fazer? A gente faz um pulo no tempo e só fala o que aconteceu. O que eu acho, por não exemplo... faz sentido Muito bosta. Aí o Verme Cinzento virou o personagem mais Bosta. cinculhão do universo. E o Verme Cinzento que dá um teleporte. Literalmente. O Verme Cinzento que Literalmente. também dá um teleporte, que o Jon Snow passa por ele, a hora que ele tá executando a galera. Aí ele fica lá cortando o pescoço, o Jon Snow sobe a escada, o Verme... Ele tá lá, ele aprendeu a habilidade do Varys. Ou seja, se você for castrado, você consegue teleportar. Isso aí. Olha, Que medo. achei uma vantagem. Essa coisa que você falou do Jon, da solução do Jon ser preso. Assim, eu não sou roteirista, então talvez não seja a melhor das opções, mas poderia, por exemplo, ter acabado com os Dothraki no terceiro episódio, ter falado, realmente, sobrou meia dúzia aqui. E daí, porque eu acho que os Dothraki realmente não... o exército era desnecessário, já que você vai tacar fogo na cidade Exatamente. inteira, tá ligado? Sim. Se você descer com 12 pessoas e você matar todo mundo que tá no lugar, as 12 pessoas vão tomar conta daquele lugar que você destruiu tudo, tá ligado? Então o que eu achei que, assim, os Dothraki não tiveram o peso que poderiam ter, então eles poderiam ter morrido todos ali. E eles seriam, acho que mais iriam querer vingança sobre o Jon. Mas ainda tem Verme Cinzento aqui. Então, os Imaculados, eu acho que ficaria legal se o Verme visse o Jon matando, ou chegasse na hora ali. Tipo, o dragão veio aqui, aconteceu o quê? Aí ele vê, o Jon fala, matei, os dois brigam, ou talvez o Jon derrota ele ou mata, não sei. Pode. Não, tá, mas acontece alguma coisa que o Jon consegue ganhar e o Verme deixa ele fugir por algum tipo de honra, sabe? Que pra mim não faz sentido o Verme prender o Jon. Não faz sentido Sim, nenhum. Não, fazer mas- tudo por ela, Pela tipo... raiva que ele já tava Exatamente, ele perdeu a demonstrando, né? Missandei, ele perdeu a Ele não tinha mais Daenerys, ele nada, perdeu né? tudo. Tipo, Então, é que tá, se fosse conseguisse escrever talvez algum diálogo, alguma coisa no meio da briga dos dois, e ele convenceu o Verme que, não, eu tive que não sei o que lá, e o Verme, beleza, ou mas desse uma te utilidade prendeu. pra área no último episódio e fizesse ela segurar o Verme Cinzento enquanto Pode o Jon ser. ia... Tipo, tem o que fazer. E conseguir Porque- fugir, Porque sabe? assim, se eles se livrassem do Verme Cinzento ali, eu acreditava até nos outros Unsullied, já que nunca mostraram direito nenhum outro além dele. Sim. Eu acreditaria que eles, não, vamos conversar e vamos tentar achar um meio termo aí. Mas esse pulo no tempo, mano... só não Preguiçoso, é preguiçoso. Só não é mais preguiçoso do que... Mano, a gente precisa que a Dani tenha um dragão a menos na treta final. Vamos fazer que ela esqueceu Outra coisa que também os eu pensei. inimigos dela. Outra coisa. Isso é desesperador. E é literalmente, porque os caras falaram na entrevista, e virou até meme dos caras falando. muito bom. Que ela esqueceu do. A Dani ela meio que esqueceu que os Isso- a Armada, frota de ferro tava ali. Isso poderia também, que eu tinha pensado, poderia resolver essa variação de poder das balistas. Porque ela poderia ter sido atacada pelos Greyjoy, ela poderia ter perdido lá a frota, a Missandei poderia ter sido capturada e morrida, só que deixava um dragão ferido, não morto. O Rhaegon... O dragão já E tava ele ferido no porra contra o Rei da mas, Noite. sei lá, passa de raspão, sabe? Só que daí, na hora do ataque da cidade, eu pensei, seria uma justificativa muito melhor se tivesse um dragão ali, tivesse uma última balista, e na hora que toca o sino, a balista atira, mata o dragão. Aí ela fica brava e fala, eles tocaram o sino, não se renderam, mataram meu dragão. Aí ela queima a cidade. Sim, seria melhor. Seria um final melhor pro dragão, seria uma justificativa melhor pra ela queimar a porra toda.
Sim. Seria até uma explicação melhor, assim, porque ela já estava indo lá com a intenção de destruir tudo, porque ela sabia que as pessoas não iam aceitar ela. Desde o passado do último Targaryen lá, que tinha botado fogo em tudo, ela vem com o dragão pra botar fogo em tudo. Esse é um problema ela pra não mim. seria amada em Westeros, como ela mesmo disse. Então, mas esse é um problema pra mim quando eles colocam a lógica de que os Jon seria mais bem aceito do que ela, sendo que o Jon também é um Targaryen. E tipo, eles falam, não, o povo vai aceitar ele porque ele é o Aegon Targaryen. Não, é a mesma foda-se. coisa. De Kingsland já tinha horror Mas aos Targaryen. não faz sentido nenhum, mas aquilo É tudo tem errado, tanto cara. furo nesses últimos episódios, é ridículo. E acho que uma das coisas, além do final, que mais me incomodaram foram todas as batalhas que eu achei que, mano, vai ser Poderiam muito mais ser épico melhor. do que a Batalha dos Bastardos. Não tem como ser. Tipo, a Batalha dos Bastardos pra mim é o ápice de questão de batalha em série de Os televisão. dois últimos episódios da sexta É temporada fantástico. são fantásticos, assim. Não E tem o que falar. eu fiquei esperando alguma coisa tão épica quanto aquela cena plano sequência do Jon, Sim. os cavalos vindo e acompanhando ele no meio da treta, e aquela cena que deu sufoco deles, todo mundo preso entre os caras do escudo, e daí você tá meio que segurando a respiração. É, e no junto meio de com uma eles. pedrinha, É tenso pra desespero. caralho, aquilo é muito foda, e daí a gente tem aquelas batalhas. Uma e batalha ainda no mais breu que os e uma batalha produtores- que não tem batalha. Os produtores falavam que justamente o da longa noite ia ser a batalha. Então todo mundo foi assistir com Não, aquela eu expectativa. acredito de verdade que foi uma grande batalha pra gravar. Só foi uma péssima batalha pra ver, tá ligado? Tanto é vocês que gastaram teve uma gente que fortuna pra clareou gravar, as não sei cenas o e que. ficou Ah, muito mano. melhor. O problema é que não só isso, mas tipo, você faz um negócio épico da Melisandre acendendo as espadas dos Dothraki. Pra E não... é aquela coisa broxante. É só E acender aquela pra coisa poder que, mostrar eles tipo, morrendo de longe. Exatamente, é aquela coisa que faltou tudo nessa batalha. Faltou sentido de colocar. Faltou estratégia. Faltou. Exatamente. Vamos lá. Por que tá todo mundo na frente das muralhas? Vocês não sabem pra que servem esses muros gigantes? Olha, eles estão vindo pra atacar vocês. Vocês têm uma muralha de retenção. Vocês vão ficar depois da muralha? Mas também quem era o estrategista Por ali? que Era que- o Jon. O Jon na Batalha dos Por que que- Bastardos fez a maior merda que ia morrer sem o Ramsay sequer descer do cavalo. Por Esse que que é a parte que Podia- fica protegendo a muralha do norte não fica do outro lado da muralha? Porque você não fica do outro lado da muralha, você fica lá de trás da muralha. Eles podiam ter aproveitado melhor o Jaime, porque o Jaime teve estratégia Sim. lá pra... Podia ter pra atacar aproveitado o os Tyrion Tyrell, de alguma maneira o nessa temporada. Tyrion. O Tyrion teve tanto um arco tão foda pra na última temporada ele tá ali. Mas acho que o Tomando maior... os porros de todo mundo. O acho que um Tyrion, dos desde maiores que ele erros- foi pro lado da Daenerys, ele se tornou um inútil. Ele Porque perdeu acabou muito isso valor, nada. né, cara? Aí que tá, aí que eu acho. Acabou os livros, eles sabiam pra onde o Tyrion ia acabar. Que ia acabar, sei lá, com a mão do Brandon. Mas eles não souberam desenvolver ele. Se que nem vira foi. manter ele vivo e chegar até ali, cara. É assim, os produtores perguntaram pro Martin como vai ser o destino dos personagens. O Martin, vai ser assim, assim, assado. Se vira Tá, pra e chegar como lá. chega lá? Não vou falar. Não Você vou tá falar louco? porque eu também não sei ainda. Eu não sei ainda. Se eu soubesse, eu tinha escrito 3 livros. Então, mas um dos maiores erros, acho que nesse terceiro episódio, foi eles quererem botar um clima de terror. Porque deixaram muito escuro a batalha do lado de fora. E toda hora eles queriam... parecia que alguém ia querer morrer. E a Arya tava lutando fodamente numa cena, na outra tava se escondendo. Então começa a ter umas disparidades assim que fica Não. estranho. E você vê que eles querem tentar te deixar com medo. E repara, sempre que algum dos personagens principais ali, eles entram numa merda, tipo, um monte de morto começa a cair em cima deles. Quando eles começam a lutar jiu-jitsu, Então, mas tipo, o Sam acho que umas 3 vezes cai no chão ou Cara, tem o um monte de Sam- bicho em cima dele, e como ele salva, corta a cena, e daí quando volta tá tudo normal. Tipo, tá correndo em outro Também porra, podia mano. colocar o fantasma ali, Podia. sabe? Pra proteger o Sam. Faria sentido. Não, qualquer é o que eu coisa. tinha pensado. Na hora que o Jon fala pro Sam, você devia ficar na cripta, ele fala, não, quero ajudar a proteger aqui E daí vocês. não faz porra nenhuma. Ele podia ter um diálogo, o Jon virando e falando assim, tá, Sam, então cuida do fantasma pra mim, sabe? Tipo uma tirada assim, pra dar a entender que o fantasma Igual ficou protegendo. Você queria que o Jon desse igual o Sordavos fez com aquela menininha queimada. Falando, não, tudo bem, mas você protege o pessoal lá embaixo na Isso. segurança, então. Exato. Você queria que o Jon desse uma... Pô, Desse essa uma criança, fica... Você é criança, então cuida do meu lobo, tá ligado? Aí você vê Isso- o fantasma, não na frente com os Dothraki, mas protegendo o Sam. Cara, e ajudando a isso é uma proteger coisa os que outros. me incomoda muito na série, porque o Sam nos livros... Na série, ele é o pior personagem pra mim. Eu detesto esse Mas esse ele também tem personagem. teletransporte, então... Também. Mas o Sam, ele é ridículo, Tinha scroll de principalmente... teleporte lá na... As partes dele são as mais chatas em boas temporadas. É. Mas nos livros, ele realmente é o primeiro a matar um Walker.
Mas ele não mata na sorte igual foi na cagada série. no desespero, né? Então, não foi assim. Lá nos livros ele realmente tá se tornando alguém. Ele tá aprendendo a lutar, ele tá aprendendo a defender os outros. Ele não tá se tornando um guerreiro fodão, mas ele não tá se tornando uma merda ambulante igual ele se torna na série. E tipo, tropecei e matei esse White Walker aqui, agora eu sou fodão por isso. Não foi assim. E, cara, o Sam é ridículo, o pior personagem. E ele não usa carteirada. Eu sou o primeiro que... É, e foda-se. Belas bostas, né? Ele dá até carteirada disso, velho. E daí, tipo... e ele acabar com o Grande Mestre no conselho, tipo... você ficou 3 meses na porra da torre lá do... Como que é o nome da... Vila Velha? Santo. Vila Velha. Que tem... Você estudou 3 meses com os velhos loucos lá e você já virou... e você já virou o grande, o que manda em tudo. Não, porque ele sabe ler, Não, mas não aquele consegue mais conselho ler, final só ouvir um do outro. ficou uma bosta, parecendo política brasileira, né? ficou. O único de gente incapaz. Acho que os únicos que mereciam estar onde tá, Brienne e o Davos. Sim. Talvez o Tyrion. Não, o Tyrion a gente Você aceita. tava preso, cara. Não, no final, beleza. Ele tava preso Ele pela tava Daenerys. Ele tava preso, ele foi levado pelo... Como é o nome do Zé Bunda lá? O Verme. O Verme Cinzento. Torgonudo. Pra ser julgado. Julgado. E ele chegou lá e falou assim... Nós vamos rolear essa terra desse jeito, ó. Assim, assim, assim. Você vai fazer isso, vai fazer... Tipo, caralho, mano, ele é prisioneiro, velho. Você levaram ele pra alguma... O que esse cara tá dando as ordens pra todo mundo? E todo mundo... o Verme Cinzento assim do lado. Não, o Verme Não, Cinzento... só positivo, você fala, cara, o que tá Não, acontecendo, velho? vamos deixar o cara Nossa, que traiu porém, minha motivo, rainha, ajudou a matar a minha rainha, falar por 10 minutos e escolher o novo rei que vai livrar dele. Fazer o cara que isso instigou, o cara que instigou o John a ir lá e matar Exatamente. a minha rainha. Vamos levar ele lá e ele vai dar as ordens pra E todo tudo mundo. pra quê? Porque toda temporada tem que ter um discurso bonito do Tyrion. Pena que nesse daí... O discurso foi bom, é que a situação era ridícula, tá ligado? Mas o Tyrion acho que a gente até entende no final por todo o caminho do personagem, né? Tudo que ele percorreu faria sentido ele ficar ali de mão do rei. Não, mas então, quem aqui lê os Uma livros? punição, ninguém. Eu li boa parte eu através comecei. dos trechos na internet dos grupos. Então dá pra... Eu li os títulos, serve? E vi as capas. Não, é que assim, só... Eu tenho 2. De todas as histórias histórias que teve no Game of Thrones inteiro, todos os personagens, qual a pessoa com a história mais interessante pra vocês? É o Bran? Pra algum de vocês, o mais interessante ali é o Bran? Não. É. Assim, pelo que eu O Bran entendi... tem o arco dele. Não dá pra... Não, mas a coisa que eu entendi, O assim, arco que dele, o no caso, é Tyrion a coluna falou, dele, né? no discurso do Tyrion, eu acho que o que faz sentido é porque ele é o Corvo. E ele conhece todas as histórias. só que... Agora, Mas ele é o cara não que é vive o cara... do passado e que sempre falou que vivia no passado e que só tava lá pra ver chegar, ele viu chegar e vai rolear dali pra frente. É, então, isso não Sim, faz muito sentido. e é um negócio que muita gente tá falando que esse final dele no trono acaba fazendo parecer que, mano, o Bran é o cara mais filho da puta do mundo. A única Porque coisa... ele mas planejou tudo ele Mas pra se chegar você onde parar chegou. pra pensar, puxando as outras temporadas, ele já tava sendo filha da puta no momento que ele chegou lá no antigo Corvo de 3 Olhos. Não, beleza. Porque aí chega até que ponto ele começou a pensar, e será que ele deixou o Rei da Noite tocar nele acidentalmente? Ou foi já com essa intenção? Ele ficou jogando em silêncio, dando uma indiretinha pro fulano, uma indiretinha pro ciclano, esperando as coisas acontecerem. O problema é, tipo, tudo dá a entender que não foi isso. E numa série que nem Game of Thrones, se fosse ser isso, eles teriam dado Teria a que ter entender. trabalhado. Eles teriam dado uma dica, pelo menos ali no final, que nem que fosse ele virando... Cheguei, Já pensou? Ele vira igual no final do thriller do Michael Jackson. Vira os olhinhos, mais feliz. Você fala, Imagina porra, no- beleza, tipo, foi armado, mas não, você não me deixou, tipo, se aconteceu tudo isso, o cara foi cuzão pra caralho por seguir toda essa jornada pra chegar nisso, os motivos. e tá tudo ok, tipo, não Agora- pode tá tudo ok. Agora você imagina se no final ele levanta. Então. Pode ser que tenha acontecido um esquema meio Doutor Estranho com ele. Que no caso, como ele viu, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que independente de quem subisse no trono, ia dar bosta Ia a dar qualquer um. bosta. Então ele falou, então vou eu pra não dar bosta. Sim, dá No fim, várias... ele foi jogando com todo mundo, aí você pensa, ele só jogou naquele momento, como Bran Stark, né? Ou ele já estava jogando desde o tempo que eram os outros Corvos de 3 Olhos. O problema que pra mim é que ele falar por que você acha que eu estou aqui, quando o cara fala pra... Significa que não é você que não se importava com nada e não ligava pra esse tipo de coisa. Todo personagem que eles desenvolveram, que é aquele cara frio e distante do resto das temporadas... Um olhar soturno. Um olhar que, na verdade, ele fazia porque o ator revelou que não estava enxergando nada, né? Formidável isso, cara.
E a gente achando que ele merecia um prêmio. E eu chego lá no final e ele fala... eu estou aqui por causa disso. Fala, toma seu cu. Eu acho que entra aquele problema dos roteiros que o Martin falou, vai acontecer isso. E os caras, como? Foda-se, eu não vou contar pra vocês. Então eles começaram a inventar. Provavelmente nos livros a gente vai ter passagens, se for isso pra acontecer, o Bran agindo de uma forma mais, né, suspeita e você começar a ver que ele tá com alguma intenção ali. É tudo jogada de marketing pra galera comprar os livros, é isso aí. E agora eu quero o Funko do Trono de Rodinha. O trono derretido. O trono derretido e o trono de rodinha. Não, tem que ser o trono escolhido pelo Bron, agora que ele é o mestre da moeda, porque ele vai investir tudo nos bordéis, ele vai dar uma cadeirinha de plástico ou vai falar, não, o nosso rei já tem a cadeira dele e não vai precisar de trono, vamos economizar. Então, mas eu não lembro onde que eu vi o pessoal defendendo a ideia do Bron de investir nos bordéis, porque os bordéis são uma das maneiras mais rápidas de conseguir o dinheiro de volta ali em Westeros. E conseguir informações também, que era o que o Mindinho fazia. Então, tipo, faria sentido. A Daenerys queria quebrar a roda. E agora o novo rei tem duas rodas. Isso tá muito errado. Exatamente. Tá aí, plot twist. Uma das cenas que me incomodou um pouco O pessoal vai reclamar que você tá fazendo piadinha, viu? Pode ter certeza que a turma da lacração vai por falar. favor. Eu agradeço. Eu agradeço que o Marcelo não tá aqui pra não impedir o Vitor de fazer esse tipo de piada. Pô, mas aquela cena do Tyrion elogiando o Bran de ter uma cadeira de rodas, e daí o Bran falando, não, é que eu tive acesso a uma tecnologia antiga do Bran, construtor, coisa do tipo, um plano. Ele fala isso nessa temporada, eu acho. É uma nesse cadeira encontro. de 400 anos de idade. Isso, daí eu fiquei pensando, sério que é uma cadeira com roda, gente? Tipo, é uma cadeira com roda, não é como se tivesse inventado a roda. Não é tipo um motor a vapor. Não, cadeira com roda, uma cadeira com roda, vamos lá. Foi uma coisa jogada aleatoriamente, né? Porque você pega nos livros, não tem nenhum outro Stark ou nenhum outro rei que era paraplégico. É, porque até certo ponto ele tava numa carriola, né? O importante é quem empurra. Até certo ponto, deixaram o pobre moleque a noite inteira no sereno, em Winterfell. Fizeram até um meme com ele, alguém me tira daqui, porque ele tava congelando lá. Até chegar o Rei da Noite e querer só abrir o guarda-chuvinha pra ele. Nossa. E a Arya impede e mata o Rei da Noite. Rei da Noite, melhor personagem. Mas o personagem que teve um final digno pro arco que ele teve, o Theon. Ele é um personagem que teve o círculo fechado ali e eu não me incomodo com nada que aconteceu com ele. Não, foi muito digno, inclusive no final, né? O personagem, ele teve toda uma construção, porque eu falo, no começo, até enquanto ele é torturado pelo Ramsay, eu ainda dava risada. Ele, depois sofrendo, eu tava dando risada. Só que chega no final, a Sansa abraçando ele, e depois ele sacrificando pelo Bran, eu fiquei com dó do tio. É esse arco que eu queria pra todos os personagens. Tipo, a hora que o Bran vira e fala, você foi um bom homem, é tipo, porra, era o que ele queria. Tipo, tipo foi muito foda. O que eu queria é que o Jaime tivesse um final digno assim. Eu queria que a Daenerys tivesse um final que... A morte dela foi muito sem emoção, eu senti. Era uma coisa que, pra aquela personagem, aquela cena, mas eu acho que veio desde o problema que eu não senti a química entre ela e o Jon. Não. Os atores não conseguiam. Então, a cena do Jaime e da Cersei no final teve muita emoção pelos atores. Os dois ali não tiveram. E a Emilia Clarke até que é uma boa atriz. Ela é uma boa atriz fora de Game of Thrones, pra mim. É, justo. Ela se tornou uma boa atriz. A personagem, pra mim, na série, é uma das que eu menos gosto. Ela não chega aos pés da Cersei e da Margaery e Da Arya, né? Da Arya. é incomparável, cara. Às vezes não vai ela é melhor do que a Sansa. Às vezes Mas não vai nem também, tanto né? da capacidade de atuação. Caraca, se ela fosse a Fênix no X-Men, ela era melhor também. Mas vai Mas também é porque- da construção que ela fez, né? Dos atores que tem ali, a piorzinha, eu acho, é a... Como é o nome da atriz que faz a Sansa? Sophie Sophie Turner. Turner. Acho que ela é piorzinha, tanto que ela atuando no Game of Thrones e no X-Men é a mesma É a merda. mesma coisa. Mas até por isso eu acho que a Sansa, pra mim, não me desce na Pode série. ser o personagem. Tem a pode ser o construção ator. mesmo dos próprios atores. Eu acho que no problema da Emília foi que talvez pediram pra ela passar a imagem da Daenerys como aquela pessoa que não pode demonstrar emoção. Então, a gente lembra na 7ª temporada, muito se reclamou da falta de emoção dela. Quando o dragão morre. Na 8ª, a gente viu muito mais da emoção dela e da capacidade de atuação. No momento que ela começa a queimar Kingsland, a atuação facial dela foi muito boa. Então, mas isso é Nossa, um problema olha a que... jornada dela até quando- a 7ª, cara. Tipo, ela juntou povos, ela derrubou ditaduras, ela fez não sei o quê. Na última temporada você fala assim, não, vai ser vilã e vou fazer você ser má. É porque assim, ela foi consumida pelo poder. Eu acho que é isso que nos livros Ela vai. não tinha O Martin poder vai mostrar, ainda né? ali quando ela A ambição consumia. dela vai levar ela à destruição. O Viserion... Não, mas quando o Viserion morreu, ela não esboça uma reação. Dá um zoom na cara dela e É ela... como se ela visse no Viserion o próprio Viserys.
Porque na morte do Viserys ela também não sentiu nada. É, mas E era a ela única gostava pessoa- do dragão. É, mas é meio E estranho. ela odiava né? o irmão dela. Tipo, Mesmo assim que ela odiasse, era a única pessoa que ela teve durante muitos anos na vida. né? não, mas ela tem uma reação quando estão dando a coroa pro Viserys, sim. Ela fica com uma cara de tipo, toma, filho da puta. Ela tem uma reação muito melhor do que É, ela uma fica com aquela reação cara de caneca. ódio, né? Assim, de vingança. né? Eu acho que não devia ter dado o nome do irmão, então, pro dragão. Podia ter dado, sei lá, Antônio. Ah, não, mas aí a partir Joron. do momento Não, que é ela de deu o Pedro. nome do dragão em homenagem ao irmão dela, eu já tava tipo, really, nigga? É, porque ela só É que tinha não é uma só- fixação com a família, né? É, mas Tanto é que não é- Viserion, Rhaegal e o Drogon por causa do Drogo. Só que assim, o pessoal achava bonitinha a relação dela com o Drogo, mas, meu, se você Não, parar não pra é. pensar... É uma relação Não, não é, bonitinha, nunca agora foi. você é um era imbecil. um né? Estocolmo A, dela ali. a série amenizou bem as Amenizou coisas. bem. O... Mas Tem assim, essa a deficiência dela em conseguir relacionar com as pessoas, né? Porque ela sempre viveu num arco de relacionamento abusivo e ela transferiu Sim. isso pro resto da vida dela. Tanto é que ela tinha o Dario, que era um cara que gostava dela, E e ela não dispensou soube- ele, sabe? O Dario que não era tão bonitão, né? Não, mas é Eu complicado. não sei qual dos dois tá falando, então. Calma aí. O primeiro eu era tô aquele pens- lá que tinha a cara de vocalista de banda de metal. É, eu realmente não achava ele bonito, mas o de barba é bonito, cara. Ele chamou. É que Eu o acho ele primeiro ele melhor. lembrava o Jake Hagar, não sei porquê. Eu Essas olhava e falava, eu trocas de acho que esse ator é cara é o Jake disfarçado. É o olhar, né? é o olho Olhar. claro e aquele olhar meio... Ele me lembrava um pouco, sei lá, um Conan genérico. Sim, ele Alguma parece coisa alguém que assim. contratariam fazer um He-Man bosta. Contratariam ele talvez pra fazer o remake daquela série do Hércules. Talvez, ó. Mas não, chama o Momoa pra fazer o Conan. Mas... Ó, de outros personagens que tiveram finais satisfatórios, acho que Cão. o Cão. Apesar que eu esperava mais da treta dos dois. Eu queria tanto que eles redimissem do fogo na batalha da... Eu tava com medo Sim. que depois que acabasse o fogo, Montanha ainda ia levantar, velho. O Keyburn tá de parabéns, eu melhor mão do aceitava. rei. Eu só me aceitava ele incomodei levantar. no final da luta quando ele tá tendo os olhos perfurados ali pela mão do Montanha. Ele dá uma socadinha no ombro e só depois ele pensa, vou tentar na cabeça, que é o lugar fatal onde você ataca alguém que você tá querendo matar. Desde o começo. É, eu falo Daí, assim, gente, uma meia hora pena que depois, o... enfiei a faca na cabeça e deu certo. Olha quem disse. Oi, Queria, É, uma né? pena que o Keyburn também não foi um personagem muito trabalhado, porque o cara conseguiu criar um exterminador do futuro medieval. Não, e o Qyburn, ele é um puta personagem. Ele é um exterminador do futuro ou ele é um exterminador do futuro da época medieval? Segunda opção. Ah, tá bom, obrigado. Então ele é um exterminador atual que foi pra época medieval. É, mais ou menos isso. Mas o final do Qyburn foi mind-blowing. Caralho! Literalmente também. O que pelo menos me deixou mais de boa com o Keyburn é porque ele foi fiel e digno até o fim, porque a Cersei deu a chance pra ele e ele foi fiel. Ele foi o único mão do rei que não Ele era um fez cara merda, extremamente creepy e com certeza fazia coisas muito erradas com criancinha. Sim. pô. Sim. Mas ainda assim ele foi Mas fiel. ele era uma boa mão que dava ideias interessantes, ajudava Sim. o rei e ainda dava. A Cersei- Tipo, porra, ele Ele foi o foi justo. melhor mão Mão que do rei. É. Ele não traiu a pessoa que ele jurou, né? Proteger, assim. Ao contrário, apesar que o Tyrion agora vai ser uma mão nas rodas. Esse podcast vai dar processo. Olha, se não deu até hoje é porque ninguém ouve. Só vai dar processo quando começarem a ouvir, porque, por enquanto. Se jogar no grupo do Facebook, corre. Pô, pelo menos a gente vai ter audiência. Porra, mano, Falando mal, o processo vai fazer a gente explodir. A gente tá cara. tentando ter audiência A pela gente tá tentando polêmica ofender faz alguém. 2 anos. Quando descobrirem esse podcast, eu vou ter que. Sim. Vai ter que apagar tudo do feed. Ah, uma outra coisa que eu lembro que muita gente tava puta do jeito que fizeram na série foi o pessoal de Dorne, as serpentes, Estou areia indignada. tudo e tal. E eu pensei até que ia ter algum payoff mostrando que a última vez que a gente viu a Ellaria... Pelo tempo ela já teria morrido. Eu adorei a vingança da Sim. Cersei pra cima dela, né? Mas eu achei que fosse nem... É porque a Cersei envenena a filha dela e fala, você vai ficar aqui e ver a sua filha morrer. É. Eu achei que fosse aparecer alguma coisa, tipo, eles meio que tirando Ia pra ela da algum cela lugar, muito né? louca depois, alguma coisa do tipo. Acho Mas que... simplesmente deixaram o personagem morrer ali. Mas é mais um exemplo que o roteiro da série começou a cagar um pouco no, Que foi nos largado. personagens. Não, eles principais. nunca Largado, trabalharam Dorne. É como se o Oberyn fosse jogado ali, sabe? A Deus dará, né? E ficou por isso mesmo. O Oberyn em si, ele tava indo muito bem. O problema é o Dorne, depois que o Oberyn morre. É, então, e quando justamente isso. vão pra Dorne, mostram aquele lixo que é as serpentes da areia na É, série. como se, assim, o Oberyn, a vingança dele não tivesse significado nada. Sim.
Sim. Nada mesmo. Nem Mas- mais explicaram sobre a Elia. Poxa, eu achei uma sacanagem, porque aí só ficam lá idealizando bonitinho o Rhaegar com a Lyanna lá. O Rhaegar é mó estrume, eu odeio a cara. E a Elia, poxa, aquela personagem era legal. Mas o... Tinham bons personagens. Eles Tinha foram bons pro lugar nenhum. personagens. Deveriam fazer uma visão do Bran vendo o Robert dando a marretada, a martelada, né, na verdade, no peito do Rhaegar. Isso aí seria muito épico. Acho que eles estão guardando pra outras séries. Eu acho que podiam fazer um spin-off da Visões da Raven, ter o Visões do Bran. Mostrando todo o passado do Westeros. Ia ser engraçado. E a área descobrindo o Brasil. Brasil. Não, eu queria só, tipo, dos 3 spin-offs que vai ter? Estão desenvolvendo 3. Dos 3, só pelo menos um tinha que ser das histórias de bordel do Tyrion. Pra Sobre saber o a porra asno do e a burro, colmeia. que a gente não Essa descobre. também, mas, tipo, eu quero ouvir histórias de bordel do Tyrion, cara, porque vai ser excelente. Você imagina, tipo um Gonzo da Cripta, ele sentado numa cadeira, com um vinho na mão. Vou contar para vocês uma das Aqui minhas a do histórias de colmeia é meio bordel. óbvio pra mim, que colmeia geralmente tem um buraco, então eu já sei qual era a ideia. Só eu pensei naquele mutante lá do Agentes da S.H.I.E.L.D. Qual dele? O Hive? O Colmeia. O Hive, é. Ele era Só bem... você pensou porque É, só você, só a pô. gente assiste, mas... tipo, só você. Não, pelo menos espero que esse spin-off ali mostre um pouco do Rei da Noite, né? Porque nos livros, a única informação que nós temos é a lenda da Velha Ama, e agora, por causa do Bran, a gente sabe que tudo que a Velha Ama contava era verdade. E ele era um Lorde Comandante, né? Uma coisa assim. Sim. E ele encontra uma mulher lá, muito branca, que já parece meio que uma White Walker. Então acaba sendo uma Que é um maldição dos ali. seres místicos que tinha pra lá da muralha. É. Bom, outro personagem que teve um final com muito ruim pra mim foi a Arya. A gente não falou dela ainda. A Arya tem uma jornada não. muito legal e um final muito estranho. Pra ser pior, só se ela tivesse aceitado casar com Com o Gendry. e virado uma lady. Eu acho que o Gendry deveria picar a mula, porque ele não vai ser aceito. Ele foi legitimizado por uma rainha tirana, né? Pelo povo de Westeros. Ele devia pegar o bote e ir remando até o navio da área e fugir com ela. Eu aceitava. A área teve uma construção tão legal pra depois não usarem as coisas que eles construíram dela. O negócio dos Homens Sem Face serviu pra ser Vingados Frey. Ela usou a É, face pra ali isso. pra matar o Walder Frey e pronto, não usou mais. Porra, é um poder tão legal, cara. Ela virou... No final ela virou o Batman, né? Aparecendo ali sem ninguém perceber e Isso tal. no meio das cinzas, Stealth. correndo numa cidade destruída, né? Parece o Batman. Eu aceito isso porque tinha que ter um impacto na cena, mas realmente é meio... E outra, tem uma coisa que eles poderiam justificar a ida dela pra leste, não porque, quero descobrir novos lugares e tal, mas dela tá fugindo do resto do pessoal sem face. Sim. Porque ela descumpriu lá o que era o trato É que deles. o que dá a entender é que o Jaqen, ele sabia do destino dela, por isso não que do ele acolheu. jeito, não do Jaqen, É. porque você vê que ele queria que ela voltasse a ser a Arya Stark, mas os outros, né, que ele certamente não era o líder lá. É que eles não mostram muito outros dos Sem Face ali, lá é todo mundo meio... É Isso um é legal problema. porque deixa aberto pra ter uma interação com personagens novos e tal. Mas... E ele entra naquela parte mística, né, dos livros, que a série acabou deixando de lado, provavelmente porque não sabe o que o Martin estava querendo planejar. Ou só porque eles tentaram diminuir muito o misticismo mesmo na série, né? O fato de não ter a Lady Stoneheart, que é a Catelyn Catelyn. revivida... É verdade, ainda ali tem que isso, né? ela revivida zumbi e ela começa a juntar O exército, o né? exército pra se vingar de todo mundo. E seria fantástico ter ela na série. Porque Pra mim faz uma a puta atriz era falta. fenomenal, a personagem Sim. era, um dos melhores personagens de Game of Nossa, Thrones. desde que eu soube da existência dela, eu tava esperando na série. Ia ficar muito legal. Eu fiquei muito puto quando eles falaram, não vai ter a Lady Stoneheart. Tipo, como assim? Tipo, eu queria, exatamente porque uma das coisas mais da hora da série ali, um dos diálogos que eu mais lembro, é ela falando que ela acha que tudo isso aconteceu porque ela não soube amar uma criança sem mãe, que é o caso do Jon Snow, que ela sempre tratou mal e tal. E eu gostei, mano, eu tenho certeza que no livro vai ter a cena dela descobrindo que o Ned nunca traiu ela, o Ned sempre foi fiel. Tipo, O que vai doer infinito. descobrir que e talvez ela sempre nesse tratou o Jon momento- Snow escrotamente de uma maneira Injusta. injusta. Gratuita. E do jeito acho- que ela fica louca, como Lady Stoneheart, eu tenho quase certeza que nos livros isso vai ser usado pra meio que fazer ela voltar a ser. Vai ser tipo O que a ela redenção dela Isso. e ela descansar em paz, né? Porque quando ela tá um zumbi, ela não... E é um arco, é um dos arcos. Outra coisa que eu senti falta, eu tenho certeza que o Martin vai fazer na série, no livro, é os lobos, porque o tempo todo fala da loba da área juntando alcateias e atacando, E aterrorizando na verdade, tudo. acho que a loba dela vai acabar juntando com a própria Lady Stoneheart, né?
Pode ser. Pela eles região estão, a ali, região tão onde meio eles estão, a próximo. mesma floresta e tal. Mas não tem nada disso, hein? Infelizmente, é o que me dá aquela É, esperança uma de coisa que, que eu mano, também- o livro vai ser muito mais foda. Eu do que achei foi estranho isso. na série que quando tá lá em Essos, o Varys encontra aquela outra feiticeira, Sim. que é da mesma turma da Melisandre, só que a Kinvara, que era o nome dela, ela é a primeira sacerdotisa. Então imagine o poder daquela mulher. Inclusive, eu tenho o pessoal especulando, né, que o Drogon leva o corpo da Daenerys pra essa feiticeira rever. É, seria um... E logo nós teremos Game of Thrones 2. Não, e esse dragão Brotherhood. virou um dragão de Shadowrun, inteligente, genial. Não, mas o tipo... Tyrion fala que os dragões são mais inteligentes do que os humanos. Que tem gente que fala que muitos acreditam que os dragões são mais inteligentes que os seres humanos. Ele Não fala só, isso não série. só eles são inteligentes, como eles são anarquistas. Sim. É verdade. Não, mas o Drogon foi tão inteligente que ele não atacou o Jon Snow e derreteu o Trono de Ferro porque ele entendeu que a Daenerys só morreu porque ela quis o Trono de Ferro. Não foi culpa do Jon. Ou como foi a melhor piada que eu ouvi sobre esse final, que não foi no Nerdcast, eu vi antes no MDM, foi o cara falando que ele viu, o Drogon sacou que tinha uma espada fincada no Ok. peito da Daenerys e ele viu um trono cheio de espada. Ele falou, foi ele. Foi não ele, lógico. Pô, eu me incomodo Parece muito. justo. Porque o que eu vi de vídeo com o título no YouTube lá, não entrei nos vídeos mas explicando o final de Game of Thrones, por que o Drogon não atacou o Jon Snow? Sério que alguém precisa fazer um vídeo pra explicar o... Vamos fazer um no Flings com, tipo, 3 segundos. Faz uma introdução. Por que o Drogon não atacou o Jon Snow? Aí corta pra você falando, porque ele não quis. Aí corta, acaba. Por que não? O pior é que não é nenhuma explicação tão bosta. É tipo, ele é um Targaryen, os dragões não podem atacar Targaryen. Ah, e que tem um erro que é nos livros, né? Porque tem Tipo- dragões que atacaram Targaryens, então... Mas daí foi meio que manipulado por outros Targaryen. Tinha uns negócios assim, não... É o que acontece também de novo no negócio verdade- do roteiro corrido, né? Você tem que fazer o Drogon queimar. Como que ele vai queimar? Tipo, Sim. ficou meio bosta. Podia ter sido um Podia rampage. simplesmente o Drogon taca fogo no Jon, o Jon Targaryen, ele não sofre dano de Ele fogo. poderia ser igual a Eu fiquei esperando Daenerys, isso. né? Tipo, eu falei, ele vai Vai cuspir tacar o fogo, fogo, e o não Jon- vai fazer nada no Jon e, tipo, já era, tipo, resolvido. Não teve isso. A verdade é que eu consigo falar que tem cachorro mais inteligente que humano também, então não quer dizer tanta coisa assim. Sim, tá faltando final de Mas jogo. acho que eles tinham que fazer essas explicações absurdas, porque tem a galera, justamente depois que Game of Thrones começou a fazer aquele sucesso, né? Começou a entrar um público random que tá vindo só porque, tem dragão. E aí a pessoa não entende aquela complexidade profundidade dos personagens cinzas, né? Eles falam, Jon e Daenerys são os heróis. Ah, mas pra essas pessoas fizeram a acha- 7ª e 8ª temporada. Tá ligado? Então, mas... Isso fica muito óbvio no Eles diálogo querem do Tyrion. explicações tudo mastigado, né? No diálogo do Tyrion com o Jon na cadeia ali, quando o Tyrion tem que lembrar. Não. Cadeia não. No depósito. Na salinha do. Nem tinha vinho. Na salinha do faxineiro foi. Almoxarifado. Isso, almoxarifado. Essa palavra. que Ele eu tava virou um procurando. contínuo, O é maior olhar isso? de derrota do Tyrion foi quando o Jon falou que não tinha levado vinho. Porque quando o irmão do... Quando o Jaime foi libertar verdade. o Tyrion, o Jaime tinha levado vinho pra ele. Enfim, a coisa que mais explica que eles tiveram que detalhar tudo pro pessoal mais leigo mesmo é quando o Tyrion tem que lembrar todas as coisas ruins que a Daenerys fez. Foi meio que tipo, vamos justificar aqui pro pessoal que tá criticando a gente de ela ter virado vilã, que a gente já sempre mostrou que ela podia ser vilã desde o começo. E tipo, não ficou nada natural aquilo pra mim. Ficou tipo... Pra mim Não, porque ficou. ela queimou mestres de escravos, ela queimou... Como que é? Crucificou os mestres, lá. isso. Queimou o pai do caras, Sam. isso. Caralho, mano. A E, família tipo assim, inteira. pra mim isso O pai, o irmão. pra mim isso daí ficou eles falando, os roteiristas, os produtores, fazendo o Tyrion falar pro público. Exatamente. Isso que talvez possa ter ficado estranho pra você, né? Não, mas não é que ficou estranho, ficou forçado. Tipo, pra mim ficou muito forçado. Porque essa plot toda da Daenerys é outra coisa que eles podiam ter trabalhado muito melhor. Eu achei, até que eu parei a pensar, ela tava falando em Dothraki, então o Jon Snow e o Tyrion não entenderam quando ela tava falando que até o norte ia ter que se curvar e tal. Mas aquele discurso que ela faz é exatamente o que se o Jon tivesse ouvido, seria a motivação pra ele matar ela, de verdade. Como que é o Winterfell em Dothraki? Não, ela fala o Winterfell.
Então ela talvez fala- ele deva ter entendido isso. Sim, mas ela pode estar falando qualquer Comemoração coisa, do né? Dothraki, né? Ela pode estar falando qualquer coisa. Ele não ia julgar assim o negócio. Vai saber, cara. Mas, e daí, tipo... Daí eu só lembrei disso na hora que o Tyrion... Que o Jon não tava entendendo o que ela tava falando, na hora que o Tyrion fala lá na cela. O jeito que ela tava falando lá fora parecia de alguém que não vai mais lutar. Daí eu falei, é verdade, eles não ouviram o mais básico ali, que se eles soubessem, seria a motivação pra matar ela. E outra, É uma coisa que eles falaram pra gente entender o porquê eles vão matar elas, mas eles em si não sabem, com certeza, entendeu? Tipo, sei lá, é a forçação de roteiro pra mim. Tanto que no final ele ainda vai conversar com ela, né? Ele tem que ter a certeza que... Tem que ter o diálogo final dela pra ter a certeza que ela realmente vai ou não matar querer matar, Querer lutar. matar mais pessoas. E ela fala, né, que, pô, se eles acharem que eles não estão certo, eles vão pagar por isso. E ele ouviu o Winterfell, então ele falou, puto, o Winterfell vai pagar por isso. Então, muita gente, às vezes, porque em Essos Daenerys libertou os escravos, foi legal e tudo mais, esquece que a personagem, mesmo naquele momento, ela não era 100% boa. Não, ninguém é 100% E eu já bom. notava isso no começo, e eu vi a opinião de uma amiga minha, que ela começou a assistir recentemente Game of Thrones, ela falou, vou assistir até agora a última temporada, e ao mesmo tempo tô vendo as temporadas anteriores. Ela falou, eu não sei o que o pessoal vê que a Daenerys é boazinha, porque eu tô acompanhando desde o começo, e eu tô já vendo coisas que não estão fazendo, que eu não concordo. Ela parece boazinha porque desde o começo da série sempre colocam ela contra as os pessoas tiranos. más, Só Só que ela é uma tirana tirando do lugar. Isso é uma coisa que eles deixam bem claro durante a série, mas a maioria das pessoas não para pra pensar. Até esquece, por exemplo, a Miss Marsdur, que era a feiticeira que ela queima por causa do Drogo. Se você vê, a mulher tava totalmente certa no que ela fez. Só que a Daenerys botou na cabeça, não, ela me fez perder o filho, ela matou o meu marido, mas o seu marido e o povo dele exterminou É uma coisa, eu não povo lembro se mulher. na série tem esse diálogo, quando ela pergunta por que você matou Ela o Drogo. pergunta. E daí ela fala, não, você acha que você me salvou? Já tinham me estuprado umas 20 vezes antes de você e chegar. destruíram todas as outras E mataram pessoas todo da mundo que eu vila. conhecia. Você acha que você me salvou do quê? E nesse momento, a Daenerys, que passou por uma situação semelhante, ela foi totalmente insensível, Sim. né, ao sofrimento daquela outra pessoa. Então aí você já fala, peraí, ela tá vendo o que é mais benéfico pra ela. Sim, assim... Ou mesmo quando ela já tá lá em Meereen. o único personagem que a maior parte... O único personagem bom mesmo nessa série, querendo ou não, é o Jon Snow. Porque o Jon ele tá... é bom. O Davos. Ele é o Davos sim, mas o Davos ele é leal pra caramba. Mas, querendo ou não, ele traiu os reis dele, tipo, o Jon, desde o começo, até a traição dele, ele tá sempre fazendo pelo tentar fazer o bem pras pessoas, pra ser o Porque escudo o que Ned ele sempre ensinou fala. ele, Porque tipo, ele é meio que o- ele é o Ned Stark, É. ele é o que sobrou do Ned Stark. E ele, em momento nenhum, ele só se junta aos Wildlings porque um superior dele mandou, ele me mata e você vai ser nosso espião. Tudo que ele fez ali, até chegar na parte da Daenerys, que daí ele realmente traiu a rainha dele, mas também foi pelo bem maior. Então acho que o único personagem bom dessa série, nesse quesito mesmo, é o Jon Snow. E você até entende ele no fim abdicar de tudo, porque ele sabia que se ele ficasse por ali, as pessoas iam pressionar, iam guerrear pra, não, Sim. você tem que ocupar o trono, porque isso e porque Que é aquilo. o que ele sempre deixou bem claro. E ele quis sumir. Ele é o cara que teve a coroa na mão 3 vezes, né? É. Tipo, Genial. E, obviamente, ele já tinha perdido a ruivinha dele e foi pegar um ruivo. sim. Opa, o Tormund, porra. Depois que ele Na ouviu aquela verdade- história de mamães gigantes, cara, não tem quem não quer pegar o Tormund. Na I know verdade, ele something. ficou no chill pra ele, porque ele não contou pro Tormund que a Brienne tava solteira, porque se contasse, verdade. o Tormund ia montar no fantasma e ia correndo pra quem quis ver. Eu vi uma fanart sensacional dessa cena. Queria muito ver É verdade, é uma coisa que me incomoda de não ter mais budget dessa série, é que, mano, esses lobos, eles ficam gigantes pra você montar e guerrear neles. Ia Não ser- pra ficar correndo do seu Nossa, lado igual uns ia ser cachorros. os Fora lobos, um gigante que vem no Ia ser os White Walkers lobos do World of Warcraft. Sim, Do que os orc monta, tá ligado? exatamente. Mas é o que eles falam mais ou menos do hobby, né? Não sei se nos livros ele chega a montar no vento Chega. que chega, né? Chega. Era mais ou menos isso. O vento cinzento, quando ele aparece na série, ele tá do tamanho de um cavalo. É, e a ideia era essa, que não... É que não rolou, né? Era melhor gastar o CG nos dragões. Que dragão vende, né? Não, mas os dragões era massa, tipo, nos dragões nunca foram um problema, exceto quando eles morrem de maneira besta. Os dragões foram um problema pra King's Landing. É. Na verdade, eu lembro disso dos dragões, que os produtores falaram que, nossa, o Euron vai ser um vilão pior do que o Ramsay. Nossa, coitado. Ramsay Vamos lá. morzinho! Outra cena Ainda ridícula. Supremo. Outra cena ridícula.
O Euron contra... A forçação pra ter Euron contra Jaime e o cara sair da prainha do lado do porra do Jaime. Nossa, que tipo, ódio, o timing cara. perfeito, o lugar gigantesco, um monte de praia pro cara sair, o cara... você é o Jaime, vamos brigar. É briga de corno. Briga, exatamente. Comi sua irmã. Exatamente, o argumento é... Eu comi a sua irmã. Aí a porra ficou séria e virou briga de gado. Não. Meu cunhado também comeu minha irmã, eu não fiei uma faca nele. Só faltou o Jaime falar, e o filho que você acha que é seu é meu, e começar a casa de família ali. Tipo. Desce a Márcia Goldschmidt do helicóptero, né? Exatamente. Não, mano, aquilo foi ridículo. Foi ridículo. Cara, eu e o Xande tava incomodado com a cena acontecendo, a gente olhando, tipo, cara, não, aí não. Não, isso não tá acontecendo. E outra, o Euron ainda fala que matou o Jaime, mas as facadas que ele fez, que ele deu, não serviu pra nada. O Jaime tava inteirão ainda subindo escada. Mas o Jaime sabia que tava morrendo. Não, tipo, sabia, mas se não porra. fosse aqueles tijolo, eu tenho certeza que o tijolo não matou o Jaime. O que tijolo roubou né? Aquela quantidade básica de tijolinho? Aqueles tijolinhos lá, na verdade, acho que um o braço. Jaime ele pensou assim, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou conseguir colocar a Cersei no barco e ela que vai se salvar com o meu filho. Mas ele já sabia que ele tava, morto. Mas o Euron tinha potencial pra caramba, pena que não teve mais tempo pra ele se tornar um personagem odiável de verdade. O tempo do roteiro que não favoreceu o desenvolvimento. Mas é outra coisa que pra mim é melhor do que nos livros. Ele é uma mistura de dois personagens dos livros. Um é um fanático religioso, que é tio também do são Theon, são os dois, né? São tios do... os dois são tios, mas um é fanático religioso e outro é... O pirata fodão. O pirata fodão. Isso. Eles meio que misturaram pra economizar tempo, mas no livro nenhum dos dois são muito interessantes pra mim. E ele acabou apresentando um cara que pra mim é superior. É um personagem que é superior a dois personagens no livro. Eu achei sacanagem também o plot da Yara Greyjoy, né? Porque ela enchia a boca pra falar que ia lutar pela Daenerys, que ia trazer ela a nunca frota. fez nada. Ela ficou a mula. Ela chegou depois só pra reunião ali. Então, eu tava esperando ela realmente retomou... em King's Landing que ela ia chegar com uma frota e nada disso. Então, o que eu pensei que fosse acontecer depois deles matarem idioticamente o dragão com aquela balista, achei, mano, essa treta do penúltimo episódio vai ser muito foda, porque assim, eles vão ter que se livrar das balistas antes, então vai ter mó treta de exército tentando destruir as balistas na cidade, e os barcos vai ter luta de Greyjoy chegando com os barcos da Ilha de Ferro contra os do Euron. Eu pensei, mano, vai ser uma batalha muito épica. Eu já tava pensando, porra, vai ser muito da hora, muito da hora. E resolveram só com o Drogo. A Yara nunca lutou pela porra da Daenerys. Tipo, lutou uma vez e foi um pau gigantesco. E foi embora, né? Deu um migué ali e Ela não ajudou na luta contra os mortos. O máximo que ela serviu foi fazer uma cara feia na hora ali, quando falaram do Jon talvez ser o novo rei, e daí ela falar, não. Então, ela pegou... Rainha. Quando ela foi salva pelo Theon, ele falou, não, vou lutar com a Daenerys. Ela falou, não, vou voltar ali pra ilha, porque se precisar de um lugarzinho seguro, eles têm a ilha, que é meia dúzia de metro quadrado ali. Que não dá pra plantar, porque que não dá elas são de ferro. Que não dá pra pousar a merda do dragão direito. Que merda, velho. É outro personagem mal utilizado, realmente. Eu poderia ter utilizado ela, que nem você falou, pra lutar contra os barcos do Euron. Sim. Pra daí chegar o dragão por trás. Na real, tinha tudo Ela uma construção pra uma batalha muito foda. Legal, tipo, e não, mas eles tinham um cenário ali de uma batalha muito foda ali por King's Landing, liga? Eles tinham os Insuri, tinha várias frentes, sim, a gente tava esperando uma batalha de navios, que foda. Não teve, né, uma batalha de sim, kites. Essa batalha serviu pra gente perceber que todo mundo em Westeros é burro e coloca soldados na frente das muralhas, ao invés de colocar atrás das Outra muralhas. coisa que eu achei uma sacanagem foi o que os produtores fizeram com a Companhia Dourada. No mínimo, devia ter mostrado uma luta deles com os Imaculados. Porque, pô, os caras tinham potencial. Os Imaculados tinham potencial também. Os Imaculados não era pra ser, tipo, guerreiros formidáveis. Eles não fazem grande coisa, tá ligado? Eles vão passando e, tipo, existe a lenda de onde eles passam, eles derrotam todos. Tipo, vai vivendo de lenda, tá ligado? Eu queria que eles construíssem um tipo de vingança pro Verme Cinzento que não fosse ele ser um filho da puta que esfaqueia os outros pelas costas, liga? Exatamente. Tipo, ele é um puta personagem legal que perdeu ali o que ele tinha e daí Culhão. Ele só se tornou mais um otário ali, tipo, mais um babaca. Mais um pau mandado. Aceitou muito bem, foi decidido, beleza, tô indo embora e... Não, cara, e foi embora. Você sobrou ali, vamos ter um desfecho legal. Podia fazer, em vez dele só indo pra ilha de Naath, lá da Missandei,
Mac Sunday, poderia fazer, sei lá, tipo, ele ela realmente- poderia Mac fazer Sunday. ele falando, não, Meu vou... Deus, ela é muito linda, aquela atriz. Eu gosto dela desde o Memphis. Continua. Poderia fazer, por exemplo, eles querendo voltar pra Essos e falar, não, Essos agora tá uma bagunça, a gente vai continuar o trabalho da Daenerys por lá. Que trabalho da Daenerys, sim. morreu, foda-se Não, tipo- ela. Até eles cagaram. Então, no final eles cagaram, e isso ficou estranho, sabe? O cara que era tão fiel que, tipo, não, ela me deu a liberdade, eu vou continuar Exatamente. libertando. O máximo o mínimo que eu esperava dele ali é quando que matasse Jon Snow. quando ele fala que o Jon Snow merece ser executado ou coisa do tipo, e a Sansa fala, não, mas você vai ter que lutar contra tantos nortenhos pra isso, não sei o que, se você executar meu irmão. Ah, nós somos Ele imortais, deveria falar, querida. beleza, a gente vai, e ele podia ter uma treta ali, eles podiam morrer todos, mas eles teriam morrido Com honra, com né? honra, defendendo a rainha deles. E teria Ou significado mesmo tudo, isso pelo que menos. o Alan falou, deles terem voltado pra Essos. Sim. Porque como ficou Essos? Porque a Daenerys deixou nas mãos do Dário, Dário. só que se vierem os senhores de escravos de novo, com Vai poder, o resetar Dário tudo, vai foda-se. aceitar de boa, porque ele é mercenário. Então, pelo menos, ia os Imaculados lá pra tentar evitar que as pessoas fossem escravizadas Sim. de novo. Uma coisa Teve. assim. Vamos lá. Além de ser ridículo o Tyrion decidindo quem é o rei, Por mais legal que seja o personagem do Tyrion. Bran. Não, eu sou o novo rei. Minha primeira decisão é que minha irmã quer ser independente e eu dou independência pra ela. Mano, naquele momento, se eu fosse qualquer um dos outros lords, ou eu matava o Bran, ou eu falava, eu também quero, Sim. e volta a ser a porra Principalmente Dorne e principalmente a Yara. Faria muito sentido. Eu acho que seria legal se virasse, por exemplo, cada reino voltasse a ser um reino independente e talvez eles criassem um tipo de aliança. Parlamentarismo. Sim. Não um parlamentarismo, mas eles criando, por exemplo, como se fosse uma ONU, sabe, entre aspas. Sim, não ter um rei pra tudo, mas eles Não terem ter um que se rei reunir pra tudo. Tipo, vocês são soberanos, agora cada um no seu território. O norte vai ser soberano lá, tal. E vai ter sempre um conselho pra não virar bagunça de novo. E o Bran, como sendo o corvo, a árvore sábia do caralho, ele vai ser o Sim. cara que vai... Já que ele já viu tudo de merda que aconteceu antes, ajuda a gente a não fazer merda. Ele Não, vai ser, seja o nosso líder, guia. Tipo, vai tomar no cu, tá ligado? O pior é que então. a série desandou tanto o roteiro que a hora que... eu tava tão desacreditado com tudo que tava acontecendo que a hora que o Sam vira e começa a falar da democracia, eu pensei... Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiquei, não. Será? Porque, tipo, não... Porque por um momento eu pensei, eles vão aceitar essa merda. Porque eles pararam pra pensar, né? Sim, e daí só deram risada só aqui, deram risada, beleza. que fez sentido. Mas, tipo, por um momento eu pensei, meu Deus, eles vão inventar. Mas eu acho que assim, o que mais caga o Bran ser o rei e sentar, entre aspas, no trono de ferro, né? Porque não tem mais trono, é você tirar o significado do Drogon ter destruído o trono. Sim. Porque, foi ridículo ele destruir daquele jeito e tudo mais. Mas teve um significado de ridículo quê? não foi, tipo... Não, assim. A cena foi bonita, mas... Não, foi bonita. Tira o Realmente, com a impacto. destruição, quebraria a roda destruindo o trono Sim. de ferro. Mas você vê que no final, tipo, meio que não quebrou, porque Não. tem um rei. No final das contas, só, tipo, o trono era só uma cadeira. Na real, eles não mudaram de nenhuma maneira o espécie de governo que eles tinham. Então não quebrou a roda. Porque teve- assim que o Bran morrer, eles vão eleger um outro rei que pode ser louco e fazer um monte de merda. Assim como se cada um tivesse ficado independente, meio que não teria quebrado a roda também, porque voltaria pra época de que o Westeros era uma zona também de todo mundo se matando contra todo mundo. Pelo menos, tipo, seria o final realmente de uma era e tipo, teria, digamos, um ponto. Não teve nem o final de uma era nisso. Teria um ponto final ali que você fala. Uma reticências, vai. Mas seria um ponto de virada. Sim. Eu li um artigo faz pouco tempo acerca que esse final do Bran poderia ser de significado religioso de Westeros, porque o corvo ele representa os deuses antigos e desde então os deuses antigos tinham sido deixados de lado por conta de outras doutrinas, né, como era do septo de Baelor e tudo mais. As pessoas não veneravam mais esses antigos deuses. Então, no fim das contas, o que o Bran fez foi todas as outras religiões foram destruídas e os antigos deuses retomaram o poder. Então, acho que filosoficamente isso não ficou explícito, mas se você para pra pensar, até faz um certo sentido, né? Sim. Talvez a ideia do Bran final era essa, que os deuses antigos voltassem a ser... Mas ele podia ser Então, um líder religioso disso. É que é aquela coisa, é que qualquer final de série, qualquer coisa, se você parar pra pensar, você acaba achando um sentido, mas a verdadeira intenção dos autores, eles teriam colocado alguma coisa te mostrando que realmente era isso pra falar, realmente fechou. Normalmente vamos pra parte de direção, montagem, tipo, cara,
tudo tem que ser claro. Nada implícito pode passar. Tipo, não, tal coisa é fundamental. Tal coisa é fundamental pra trama, ela tem que ser clara. Tal coisa não é fundamental pra trama, pode deixar ali na sombra, meio dito, não dito, uma frasezinha de lado. Talvez uma cena final do Bran refletindo sobre isso. Porque, assim, os deuses antigos derrotaram o grande mal, que era a Longa Noite. De certa forma, o Corvo derrotou, né? Foi a religião do Corvo de 3 olhos que derrotou a Longa Noite. Uma grande ajuda do Deus do Vermelho, E do Deus da Morte mesmo, né? Hoje não. Então. Hoje não? Hoje não. Deus da morte, hoje não. Hoje ele não? Hoje ele não. Acho que too late. Mas é isso. A real é que faltou clareza na última temporada, tipo, de decisões de norte, de Principalmente final. no terceiro episódio, né? Eu não me incomodo com o final. Não. Eu me incomodo como chegou até ele. Inclusive, o último Exatamente. episódio me incomodou muito menos do que Sim. a batalha com os White Walkers, tá ligado? Depois do terceiro episódio, foi que eu gostei muito do primeiro episódio, segundo episódio, a Sim, preparação não, o segundo toda. episódio teve aquele momento de tranquilidade, tipo, Sim. que da você fala, reunião. todo mundo vai morrer. Caralho, e eles estão fazendo, tipo, batendo papo a parte do Leite de Giganta. Assim Tipo, como é muito bom, tá Assim ligado? como o começo do quarto episódio, quando eles estão comemorando a derrota do Rei da Noite, é muito bom também. Até começa a Até sair que da linha descamba, com Brienne chorando por causa de Jaime, essas merda toda. Começa a desandar, mas... Quem nunca chorou por um loiro bonito daqueles? Eu não. É justo. O que eu chorei, ele tinha 2 mãos. Tá choro bom. por você. Desculpa. O Jaime é uma mão de ouro. Dinheiro. Era um cotoco que facilita um pouco o trabalho do... Tá, deixa. É um calo sexual. O pior é que tinha um cara que... Isso é pra entrar... Então, outra coisa também da batalha lá da Longa Noite que faltou foram os generais do Rei da Noite. Porque você esperava uma batalha, poderiam ter colocado a Brienne e o Jaime lutando cada um com um deles, sabe? Daria um sentido, porque Sim. eles ficaram parados e eles eram guerreiros muito bons, porque foram o Jon caminhando. lutou com um Eu me deles. incomodei muito com eles também fazerem parte do exército que desligou o chefe e morre todo mundo. Eu pensava que... Eles tinham poder, né, de verdade. eu Não, é achei que porque eles o fossem Rei da alguém. Noite ele é um necromante, né? O pessoal falando, eu queria uma batalha do Jon com o Rei da Noite, mas ele nunca foi de batalha. Ele é Então. um necromante, ele mostra isso quando o Jon vai tentar enfrentar ele, ele fala, eu não quero enfrentar. Sim. Tipo, ele só levanta a mão e toma os mortos. Mas aí, eu não precisava de uma... Não é? Eu acho muito escroto. Eu não gosto dessa ideia, tipo, de um vilão que... você só precisa matar o chefão que todo o resto cai. A nave Eu me mãe, incomodo né? nisso desde a época do... Vamos lá, Independence Day, Vingadores... Me incomoda muito isso. Sejamos essa ideia, francos, gente, vamos lá. Aqui uma boa parte daqui joga RPG e tal. Quando você vai lá e do nada mata um boss que não era pra você matar, você estragou um pouco do jogo. Não é que foi incrível. Não. Foi meio bosta, tá ligado? Você criou uma resolução pra uma coisa que era muito épica, de um cara que era pra ser um desafio pra você, estragou aquilo, tá ligado? É legal na hora, matou o cara, E depois essa sensação que a gente fica, tipo, morreu de maneira meio bosta, né? Ele era o boss, né? Isso é meio bosta. Morreu meio bosta. Ele morreu, sei lá, eu tirei 12, né? Não foi nem um Então você crítico. acha que foi assim que... tipo... Tá querendo dizer que você acha que foi assim que eles fizeram o roteiro das últimas temporadas, né? Eles foram jogando Meio RPG, jogando. né? Eles foram jogando RPG e aconteceu, Nossa, gente. Porque não, Desculpa. começou assim, né? Começou Jogaram na o sexta sneak isso, da né? área, né? Aí fala assim, Jogaram- nossa, as regras disso são meio merda. Onde você tirar essas regras daqui? Esse lugar aqui, Dorne, né? Na longe, deixa quieto. É aquela coisa, o Messi escreveu uma campanha tão da hora em Dorne, mas a gente não quis ir lá. A gente não quis ir lá. Vamos fazer aqueles vídeos que o Alan sugeriu de jogando RPG acontecendo nos rolês? Sim. no fim das contas, eu acho que as poucas coisas que salvaram no episódio da Longa Noite foi, assim, a surpresa da Arya, né? Porque realmente ninguém esperava que ela ia Sim, e ser. foi legal. A E Arya foi é um personagem uma que é da hora, foi tá uma ligado? cena bacana. Foi um momento que eles falaram, foda-se as profecias e a Azor Ahai é o caralho. Mas é que essa profecia não é muito usada na série em si, tá ligado? O destino do Tion, que foi uma cena... E justamente a trilha sonora do Rei da Noite, indo matar o Bran. Porque aquele sonzinho do piano, a gente tem que bater palma que a trilha sonora de Game of Thrones foi boa do começo ao fim. Sim. Não, e nessa batalha tem cenas marcantes. A hora que o Jon vai tentar matar o Rei da Noite e ele só erga a mão daquele jeito é foda pra caramba. tenso E o- pra e o caralho. O Jorah se sacrificando. Exatamente, Muito exatamente o que eu ia Agora, falar. Uma das mais bonitas que eu vi na série. E eu fico imaginando, é muito triste, um dos melhores personagens da série se sacrificou pra fazerem aquilo com a Daenerys depois. Mas assim, foi uma coisa tão bonita que naquele momento eu até pensei, será que no fim a ideia de Azor Ahai não era uma pessoa, mas sim duas? A que se sacrificou, que era ele que se sacrificou por amor, porque as cenas meio que se intercalam. Então, no momento que o Jorah morre, dá a entender que é o momento que a Arya consegue matar o Rei da Noite. Então, será que o Jorah é a Lumífera, né? E a Arya foi o Azor Ahai? Faria um certo faria sentido. A única coisa que fica estranho a gente querer teorizar é porque isso não tinha na série.
Tipo, eles não colocaram... Eles chegaram... A Melisandre chega a mencionar várias vezes quando tava com o Stannis. Mas ela não fala a teoria inteira, né? Ela não chega a falar em nenhum momento que acha que o Jon Snow é o Azor Ahai, inclusive. Não, mas depois fica meio que revê implícito porque ela traz ele de volta à vida, ela fica meio que fixada, assim, por ele, aficionado por ele, sei lá. A morte dela também é legal, ela tirando... Foi poética. Sim, não, foi bem bacana. Um momento... Ela teve 2 momentos muito bons na batalha também, que por tudo que aconteceu depois acabaram sendo meio inúteis, Por causa dos dragões que são os imbecil, não conseguem fazer nem a porra de uma fogueira que tá lá só pra isso. Tipo, tem um exército de morto vivo, você não vai tacar eles, vai ficar passeando O triste no céu, ela vai lá, acende a espada dos Dothraki, eles vão lá e eles morrem instantâneo. Na verdade, eles são machucadinhos, porque eles ficam lá deitados esperando o quarto episódio. Na verdade, eles não morreram, eles estão machucados. Eles Fingiram de machucados. morto, foram muito espertos. Era só um machucadinho. Daí depois ela vai e tem aquela cena de todo mundo protegendo ela e ela fazendo a reza lá pra acender o negócio. É muito da hora. E daí logo em seguida os mortos começam a cair por cima. É que assim, você sabe por que os Dothraki sobreviveram, né? Porque só tinha zumbi banguela ali. E sem unha. Eles estavam tão podres que nem arranhar os caras faziam. Mas aquela cena é bacana porque você vê ali o desespero, o medo dela de ser morta e ao mesmo tempo aquela fé dela. Tipo, eu tenho que tentar, eu vou conseguir, eu acredito no meu Deus, né? Então, no fim, o Deus dela existia, né? Era esse ela era mesmo, bacana. né, cara? Isso é uma coisa que poderia ser mais explorado. O Deus dela realmente existe. Só uma dúvida. O Ed Sheeran, ele tem olho azul ou olho verde? Azul. Por causa da Azul? profecia. Eu tava pensando quem que foi de olho verde que a Arya matou. Não, mas ele... Não sei se você viu a... Lembra a parte no puteiro que tem num dos episódios? Que daí as putas estão falando sobre um cara que ficou horrivelmente queimado e tal? É o Ed Sheeran. Elas falam o nome dele, é o nome do personagem do Ed Sheeran. Então a gente sabe triste. que ele foi queimado horrivelmente e ficou sem pálpebras. Então, Caramba, final triste pro podcast. Poedinho. Ele virou o cão, o Clegane. Pior, porque ele não consegue fechar o olho, né? É verdade, vai ter que ficar pingando colírio. É tipo aquele... Não existia colírio naquela época, eu acho. Então ele usa óculos escuros. Se a família dele for rica, contrata alguém pra lamber o olho dele. Em cada segundo. E aí, Alan, vai querer dar as notas já? Não, calma aí. Quer nota? Só parando pra pensar, a gente não esqueceu do final falar do final de ninguém, né? A gente falou de Sansa. Eu quero só um espacinho pra elogiar o figurino, que foi bom do começo ao fim. Os vestidos, as armaduras, nossa, tá de parabéns. Realmente... Dá vontade de usar todas aquelas roupas. E os exércitos são bem identificáveis, você sabe muito certinho quem é um, quem é outro. Tipo, isso realmente é bem... E tem top, né? umas fotos que você vê o detalhe em vestidos, em armaduras, detalhes mínimos que os produtores tiveram, o cuidado de bordar, o cuidado de colocar isso aí. Isso e a trilha sonora pra mim é o que ficou perfeito em Game of Thrones do começo ao fim. Só a roupa da Sansa que eu não conseguia deixar de relacionar com roupa de BDSM. O que não é uma coisa ruim, porque essa... Não, A parte de produção geral, né? Sim, é muito boa e tal. Não tem o que reclamar nessa parte. A única coisa que dá pra reclamar é o roteiro mesmo. Nesse porque a dedicação do elenco, você vê os atores tá se entregando aos personagens ali. Poxa, 9 anos, né? E todo mundo que tá podendo falar livremente agora tá mostrando que tá bem chateado com as coisas. O ator que faz o Jamie, o ator que faz o Varys, a Daenerys, a Emilia Acho Clarke. que só a Lena, né, que tá mais plena, assim, porque a personagem dela brilhou muito, né, assim, na série. Dei um M pra essa mulher. Ela merece. Ela merecia nas outras temporadas, né? Essa, infelizmente, ela não fez nada. Só ficou olhando na janela. Dinheiro fácil. Se fosse pra ganhar uns Emmys, ela tinha que ter sido na temporada que ela explodiu. Essa capital Eu não canso de rever essa cena. Nossa, me dá tanta satisfação. Que foi o ápice Ela dela. explodindo os inimigos ali. Ou até mesmo pelo Walk of Shame, porque também ela mostrou ali que... Aquilo foi pesadíssimo, tá ligado? Quem ganhou de ator pelo Game of Thrones foi só o Peter Dinklage mesmo, né? Que naquelas temporadas anteriores mereceu. Não, ele porque mereceu. até hoje a cena dele enfrentando o pai é uma cena que arrepia. A do julgamento dele, o discurso que ele fala no julgamento, que eu não matei o Joffrey, mas eu gostaria de ter matado. Mano, aquele discurso e ele ganhou o Emmy naquilo. A troca de olhar entre ele e o Charles Dance tocando Reigns of Castamere também, né? Porque o Charles Dance, foda. ele impõe medo em você só com uma olhadela, né? Mesmo cagando. Na privada você fala... Eu só não entendo como o ator do Ramsay não ganhou um Emmy, porque ele também era bom incorporou também. o personagem ali que... É que o
Jamie tem um negócio de... Acho que ele ainda não tem idade pra isso. Ator muito novo. Eles, querendo ou não, eles têm uns padrões de tipo... Cada academia tem sua frescura, tá ligado? É a mesma coisa o ator do Joffrey, né? Parabéns pra aquele moleque que nunca tinha atuado assim. Ele só fez o menininho lá do Batman. Mas, pô, o moleque surpreendeu E também. ele foi odiado. Ele foi odiado por todo mundo, tá ligado? Por isso que ele é bom. Então. Por isso que ele é bom. No geral, apesar da última temporada ter sido muito fraca, é uma das melhores séries. Ainda tá no meu top 10 de séries, eu acho. Pra mim sempre vai ficar. Porque eu não pego só aquele finalzinho. Não, você tem que ver a história como um todo. Eu não sou... Tipo, tem muita gente falando, não valeu a pena esses últimos 9 anos Mas você não pode desmerecer a jornada por causa de um final meio exatamente. perfeito. Nossa, valeu tudo, sabe? Você se apega aos personagens, você acompanha, você consome os produtos, a trilha sonora, sabe? Aquela vontade. Eu faço cosplay e já quis fazer 3 personagens. Dá nome pros filhos. É verdade, isso vai Eu acho que deixar agora vai algumas surgir pessoas... umas Cerseis aí, viu? Mas é aí que tá. Não gostei dos 3 últimos episódios, mas teve uma infinidade de episódios que fizeram você querer ver esses 3 e fizeram você sentir um certo desgosto pelos 3. Sim, cara, são tantos personagens interessantes, tantas jornadas. Você pega, porra, o Jorah, tipo, ele tem uma puta jornada. O Jorah, por muito tempo, foi o personagem predileto da série. Então, assim, e cara, é um cara que assim, você pode parar a última temporada e falar assim, ele morreu meio bosta ali, podia ser melhor. Mas, pô, você não pode jogar fora tudo isso, tá ligado? Melhores, né? Assim. Morte bosta foi o Barristan Selma, aquele velho que no livro e na série falam que ele é o melhor espadachim ever. Ele é um cara que morre idioticamente quando os caras estão traindo a Daenerys lá, os mascarados. Como dizem, né? O mais legal em Game of Thrones não foi o destino, mas a jornada. Sim. Então foi isso que nós acompanhamos. O destino de cada personagem é como o destino da vida. Às vezes você pode ter feito uma puta jornada na sua vida pra terminar de forma bosta. Sim. E a gente vê ao longo da história muita gente que foi assim. Eu vi muita gente reclamando que o pessoal que não gostou do final é porque esperava um final feliz e não seria Game of Thrones. Não. Cara, desde quando o Tyrion fala... É o Tyrion que fala ou é o Ramsay que fala? Se você acha que essa história vai ter um final feliz, você não tá prestando atenção. E tipo, a gente sabe que não vai ter um final feliz, mas a gente espera que tenha um payoff melhor pra tudo aquilo que uma jornada final até aquele desfecho. Isso, até aquele Porque payoff. que nem a gente não reclama de repente do Bran ficar no trono, assim, ser o fodão da porra toda no fim, a Cersei ter o destino dela, a própria Daenerys acabar morrendo, mas a gente queria uma construção um pouco melhor. Não foi merecido. Não foi merecido. Muito final de jornada não foi merecido pros personagens, tá ligado? Sim. Mas como no final a gente aprende, o que vale na verdade é a história. Uma boa história, mesmo se o isso. final for bosta. Sim. Inclusive, me incomodou mais alguém o fato do... Eu achei mais um momento em que eles quase quebram ali a quarta parede pra explicar as coisas pro público, quando o Sam chega com a porra do livro do Fogo e Gelo pro Tyrion. Eu acho que eles já tinham cogitado que no final o Sam ia acabar escrevendo. Mas não é ele que escreve, né? não É um sei outro o cara que título. escreve. É um outro autor que eles tinham citado em um outro fica episódio. meio... Roubou o crédito! Fica meio O Sam roubou o crédito! Livros da biblioteca, depois roubou a obra de um outro cara, o Santa Não, mas Maravilha. é tipo... Tem uma cena tão da hora que a Brienne colocando... Pô, isso foi bem foda mesmo. O Jaime né? no livro ali Borrando tudo o livro ali, as páginas. Tirando esse ponto, eu acho que foi uma cena digna da personagem. Sim. Porque apesar dela ter se desiludido amorosamente com o Jaime, ela não esqueceu tudo que ele fez por ela também. Não, ela então, não isso foi ficou legal. putinha e odiou ele pra sempre. Não, ela respeitou a decisão dele, porque ela colocando lá, morreu defendendo sua rainha, é bem da hora. Sim. Ela deve ter pulado a parte do incesto, mas tá aí, né? Quem nunca? Eu pulei a parte do Porque os incesto até hoje. Targaryen podiam e os outros não podem. Então. Eu lembro que isso eles falam no arco de Dorne, né? Os Targaryen podiam, todo mundo aceitava, porque com as outras famílias não poderia. Então. Isso faz sentido. É que os Targaryen, eles se relacionavam entre eles e não saíam crianças. Aparentemente as crianças saíam com problema assim. Vamos lá, você vai Vamos lá, defender? é verdade. Agora é que não são os mesmos problemas que nós, seres humanos normais, temos ao se relacionar com parentes. Mas enfim, nasce com problema. Mas com probleminha. Mas a parte do livro me tirou muito da série também. E, tipo, sério, só faltou ele ter uma barba estilo George R. R. Martin, usar o oclão e aquela boina escroto que ele sempre usa e me revelar, eu sou... Olha, eu escrevi tudo. Na verdade, meu nome é George. Meu nome é George. Ou aparecer mesmo o próprio autor desse tal livro e Isso ser é o o George Martin, Martin. O que daí não faria sentido, porque nem a Paul ele ia ter conseguido escrever tudo aquilo naquele tempo. Sabe aquele momento que você tá assistindo algum filme, uma série, um desenho e alguém fala o título numa frase? Sim. E é tipo, ele falou, é legal. Isso não foi. Não foi. Me tirou muito do episódio isso. Me incomodou pra caralho. Tá lá o livro. E
Vamos dar nota então, pra acabar? Considerações Dá finais? nota. Bora. Começar por você agora, fazer o caminho de volta. Uia. Olha, eu estou me referindo aqui a toda a série, toda a obra em si, ou a última temporada? Pra Pode fazer tudo. dos dois, um da série e o da hora. Não, não. Mais uma geral. da última temporada e uma E um da da série, de geral, da hora. acho. Tá, da última temporada, um 7,5. Porque eu acho que, assim, teve construções boas, teve momentos bons, é justamente os produtores quiseram correr e ficou muito abaixo do esperado. Agora, a obra como um todo, série e livros, sempre vai ser 10. Falando, né, cara? Os fãs são complicados, cara. Esses Marvete, viu? Pra última temporada? 4,5, 5? 5. Tá bom. Teve 2 episódios bons. De 6? Tá bom. 5. Da série? A série é foda, né, cara? A série a gente gosta. 8. Alan. Martinha! Marta, eu sei que não falou nada o episódio inteiro. Tá aí só analisando, só pra tirar esse crivo absurdo. Eu tô o Brian hoje, só. Ela tá viajando muito, porque tá meio que explodindo a mente dela, porque ela tá meio que vivendo um negócio que ela ouve. Ela tá largando. Tá bem? Tipo, tá muito meta. Porque... É melhor ou pior sem trilha? Não tem graça sem a trilha no fundo. Ô, louco, a gente é todo sem graça, é isso que eu tô querendo dizer. Ah, Eu o sei- time, a Eu sempre montagem, soube. ela Eu agradeço que ela tá elogiando minha edição. Mas xingando a sua Não, quando vocês performance como começam. Não, a pessoa. gente vai. Quando vocês falaram, não, a gente vai ler os e-mails. Eu tava esperando a musiquinha, mas não tinha musiquinha. Não tem musiquinha, cara. Ah, tá. Triste. Você tá achando estranho, não tem inserts, então. Ok, eu aceito melhor agora. A crítica. Ele tá chateadão. A gente precisa de uma soundboard, ela, pra quando tiver convidados Tá. assim. Cara, uma mesinha que só pensa. Aperta o botão, vai estar lá. Já ajuda a nossa edição também. Se apertava era o som da galinha, o som da vaca. Igual aqueles programas de rádio, né? É que tem os bagulho na hora. Pode colocar com a quantidade de Voltando, carros chegou do ovo que comida aí, passa lá alguém em pediu? casa. Tá, pra essa temporada, acho que eu dou um 6. Porque teve bastante pontos que eu gostei. E, tipo, eu gostei bastante do terceiro episódio. Acho que foi o único que eu gostei dessa temporada. Teve algumas cenas, assim, pontuais de alguns episódios. Tipo, a do último, as asas do Drogon saindo de trás da Daenerys. Maravilhosa essa cena. Lindão mesmo. Única cena que prestou no último episódio, mas tá bom. A trilha sonora também é muito boa, da série toda. Que depois que eu parei pra escutar direitinho a trilha sonora, é algo que... Arrepia, né? A cena da área na biblioteca de Winterfell, que não tinha som algum, era só a gota de sangue dela caindo, que fez um puta de um barulho. E aí você percebe como o som é muito importante. Montagem, mixagem de áudio, né? Realmente. Viu, Alan? Mas aí da série toda eu dou um 9. Virto. Pra série toda, cara, eu consigo dar um 9 aí também. Eu gostei bastante, apesar de eu ter empurrado a primeira temporada. Na época que eu assisti a primeira temporada, que eu não gostei tanto dela, mas depois, quando eu já me tinha mergulhado mais na série, eu comecei a dar mais valor pra primeira temporada. A última foi mais fácil do que a primeira pra você? Mais fácil. Mais pela síndrome de Estocolmo, eu acho. Ok, justo. E então, aí eu vou dar primeiro a nota da série no total, que eu diria que pode ser um 9 aí. E a nota da última temporada, que eu acho um pouco mais complicado, porque, cara, eu não tenho como dar uma nota pra última temporada, porque eu gostaria tanto de derrubar muito a nota da temporada por causa do quarto e do quinto episódio, mas eu gostaria de subir a nota por causa do primeiro e do segundo. Então eu vou dar um mediano aí e deixar num 5. Sempre funciona. Xandu. 5 pra temporada, 8. Alan. Não, vai lá, faz a conclusão. Desculpa. Eu tô tentando montar um top de séries na minha cabeça. Cara, é Isso é coisa pra outro podcast, cara. difícil. A gente vai que nos fazer. meus, eu sei os meus primeiros lugares, eu acho que Game of Thrones, pelos meus cálculos, tá ficando em sexto. E não é nem pela piada. Por favor. Mesmo se entrou. não for, coloque. Bom, eu acho que assim, a série, ela até essa última temporada, ela foi boa, sabe? Tipo, até ali a sétima, mais ou menos, ela foi seguindo um ritmo, foi seguindo uma cadência, tipo, muito boa, satisfatória e tal. Você te prende de uma certa forma, que você fica satisfeito com o que tá acontecendo. Então, eu acho que seria uma nota 8, mais ou menos. Agora da sétima agora pro final, dá uma decaída, corre demais. Ela fica um negócio que você não você sabe pra onde tá indo, mas você vê que é um negócio muito forçado. Então eu acho que pro final é 8 mesmo. Eu tô me segurando aqui porque eu já sei o que tá vindo. É foda que a gente já sabe que você vai dar 8.
E toda essa explicação. Mas a explicação é a melhor parte. A explicação que dá, a graça. O problema é que se eu tivesse no microfone, eu ia estar rindo o tempo todo. Foi uma merda, mas é tipo assim, não, foi uma merda, odiei, detestei, nota 9. Né? Tipo isso. Bem isso. É sempre 8. Só que 8. Foi horrível, 10 de 10 veria de novo. Mas enfim, gente. Ué, é oitão, isso. oitão, então. É um oitão. 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 Não, então. E é isso. Ele fez parte da nossa vida, porque foram 9 anos. É muito tempo, cara. E ainda vai ser mais alguns anos, porque a gente espera que o Martin esteja vivo pra terminar os livros. Sim. E vai ter as séries derivadas, quem sabe. É, quem sabe vai explicar um pouco essa parte mais mística, né, que a gente tá esperando também. É bom. E tem que ver também agora a série do Senhor dos Anéis também. É, vai ter série do Senhor dos Anéis. É isso aí. Estou extremamente empolgado. Muito, né? Depois de cagarem no Hobbit, tudo que eu quero é que caguem mais ainda no Senhor dos Anéis. Mas é isso, vamos nessa, gente? Falou, minha gente. Bora, valeu, falou. Valeu. O que é pra falar? Tchau. Tchau e benção, né? Tá. Que Rolor os proteja. Bom dia. Não, isso não é isso. Valar Morgares. Morgares. Vai lá, Morgares. Então, vamos passar pra polêmica já? Quer ir Vocês pra não vão polêmica? falar do... Você cortou ela de novo. É, de novo me ignorou, mas tudo bem. Olha, Então primeira acho vez que- no podcast DR ao É, vivo. pra você ver, né? Relacionamento é assim. Não, porque eu já briguei com o Vitor umas par de vezes. É verdade. Mas depois a gente faz sexo de reconciliação, aí é mais gostoso. Tudo bem, eu falei de uma frequência que mulheres não escutam. Ah, sim.